Podemos começar? Como quiseres. É? Então, bem-vindos. A primeira conexão internacional Portugal-Brasil. Já tivemos aqui outros convidados do Brasil, mas pela primeira vez vamos estar aqui a inaugurar uma conexão em tempo real Portugal-Brasil. Bem-vindo, Filipe. Bem-vindo, Patrick. Para começar, querem se apresentar? Para quem não vos conhece, querem falar um bocadinho de vocês? O que é que vocês fazem? Qual é que é o vosso nicho? Começa o Filipe? Como preferir. Pode ser. Olha, eu durante muitos anos criei conteúdo automóvel e foi nesse setor que eu ganhei algum reconhecimento, e nos últimos anos tenho dedicado ao meu canal de YouTube e tenho feito reviews para com uma série de equipamentos. Portanto, a ideia no meu canal é ensinar fotografia, mas também para as pessoas perceberem o que é que cada tipo de equipamento é capaz de fazer. E para isso foi conseguir falar com todas as marcas e fazer com que não houvesse aqui nenhum tipo de favoritismo entre as marcas, porque é bem importante, e um gajo tem que ser um bocado imparcial, porque senão já sabemos como é que é o pessoal. E é normal, pronto, é assim. Patrick, agora. Patrick, agora tu. Muito bem, eu sou Patrick, moro aqui em Florianópolis, no Brasil, sou filmmaker há muitos anos, comecei no audiovisual desde que eu tinha uns 14 anos, então já faz uns 17 anos, e trabalho hoje muito focado, nichado na área médica, produzindo conteúdo para médicos. Comecei só com vídeo, e aí a gente foi ampliando os trabalhos e serviços, e hoje tem uma agência com todas as frentes aí do marketing digital, uma agência 360. Então, hoje eu cuido só do audiovisual dentro da agência, mas a gente trabalha com marketing digital, com posicionamento dos médicos de uma maneira ampla. Eu fiquei muito interessado, desculpa, Fábio, ainda não abriste a boca. Queres abrir a boca? Não, podes continuar. Já abriste a boca, vamos encostar. Eu fiquei muito interessado na tua palestra no Filmmakers Summit. Porquê a área da medicina? Porque não outra? Porquê é que começaste? Porquê é que enverdaste nessa área? Olha, eu caí na área médica, foi por um acaso. Eu trabalhava com diversas áreas, né? Antes da pandemia eu só trabalhava com evento social, só casamento. Gravava casamento, fazia muito freelance, trabalhava com vários estúdios. Mas eu sentia que era um nicho que eu não conseguia me destacar, porque na minha cidade tinha muita concorrência. Muita gente a fazer, claro. Muita gente fazendo. E os trabalhos muito bons, bons profissionais no mercado, então eu estava ali nivelado com todo mundo. Quando da pandemia para cá, começou a ter uma crescente na área digital, né, uma necessidade por produção de vídeo de conteúdo, e eu comecei a trabalhar mais com o digital. Aprendi muito sobre lançamento, sobre marketing, sobre agências, até que comecei a gravar um médico. E aí eu senti que o médico ele era alguém que precisava muito de produção de conteúdo, de ter uma presença digital, só que eles não tinham tempo para fazer o seu próprio conteúdo, eles não entendiam de marketing e eles precisavam de alguém que entendesse da área médica. Eu senti que não era todo mundo que conseguia produzir conteúdo para médicos. Eram muitas regras, muitas coisas específicas, e para atender esses clientes eu comecei a aprender sobre esse mercado, sobre a área médica, sobre a publicidade médica, entender como trabalhar no centro cirúrgico. E era uma área que estava começando no Brasil, né? Os médicos ainda não era normal eles estar dentro do digital, e isso fez com que o meu trabalho ganhasse muita relevância. Então, num mercado onde não era comum ter produção, um vídeo muito bem produzido, quando eu cheguei fazendo esse material, esse trabalho, logo o meu nome correu no Brasil todo, virei referência e muitas pessoas começaram, muitos médicos querendo conhecer o meu trabalho. Então eu entendi, cara, isso é uma ótima oportunidade.
Eu senti que era um ótimo mercado, porque não tinha ninguém fazendo e porque a tendência era que isso iria crescer mais. Então, eu adorei trabalhar com médicos, gostei de trabalhar com médicos, e foi um lugar onde eu consegui me destacar e ser diferente. Eu senti que eu não tinha tanta concorrência e isso me impulsionou muito rápido. Então, esse foi meu início dentro do audiovisual médico. Ok. Uma coisa que me chamou a atenção aí foi o facto de tu encontrares uma lacuna que existia no mercado e enverdares por aí. E aproveito agora, passo um bocado a conversa para o Filipe, porque é uma coisa que se tem falado muito ultimamente em todos os eventos e etc, que é, e acho que é o termo da berra, que é: nós não podemos continuar só a fazer vídeos, nós temos que oferecer soluções ao cliente. O que é que tu achas, Filipe, que está a mudar neste momento em Portugal e para onde é que o audiovisual caminha no nosso país? Em relação a quê? Desculpa. Fala-se muito ultimamente que não chega só a fazer vídeos, que temos que oferecer soluções aos nossos clientes, ou seja, oferecer o outcome do nosso serviço. O Patrick estava a falar de como entrou pela área médica, que foi um bocado cobrir uma lacuna que existia. Achas que em Portugal é para aí que caminhamos? Ou seja, cada vez nicharmos mais e procurarmos os problemas dos clientes? Eu acho que sim, e houve uma série de palestras na Filmmaker Summit que mostraram um bocado disso. Eu não acho que... Ou seja, eu acho que é interessante procurar esses nichos, mas é preciso tu teres algum gosto depois pelos nichos que vais procurar, porque ninguém é feliz depois a fazer uma coisa que não gosta. E há pessoas que às vezes vão à procura do dinheiro, e porque é um nicho, e porque é uma questão de mercado, e porque não se faz. E o que eu falo com as pessoas que me perguntam isso é tipo: ok, tens que avaliar, há aqui algumas coisas que tens que avaliar. O que é que tu gostas? Se for só uma coisa, estás tramado, e acho que deves dedicar só a essa coisa, porque nem vale a pena ir para outras coisas, porque senão vais ser infeliz e provavelmente nunca vais ser muito bom naquilo que fazes, porque se não gostas daquilo que fazes, dificilmente vais. E eu acho que a nossa área é uma área que precisa sempre de motivação, precisa sempre de interesse, de investigação. Todos os dias saem coisas novas, todos os dias estão a aparecer novas tecnologias, todos os dias nós queremos fazer coisas diferentes, e nem precisam de ser novas tecnologias. Por exemplo, eu agora estou completamente louco com a fotografia analógica, que é uma coisa que já existe que é centenária, não é? Portanto, e é um bocado isso. Tipo, não vale a pena às vezes ir por um nicho muito específico que tu não gostes. Agora, claro que deves de avaliar que existem determinados mercados que estão saturados, e lá está, depois tem a ver muito com aquilo que tu realmente queres mesmo fazer da tua vida. Se tu realmente queres, por exemplo, imagina, no meu caso, na altura, era automóveis. Eu queria fazer automóveis, era aquilo que eu mais gostava de fazer. Eu cresci... Mas construir os automóveis, fazer automóveis era... filmar automóveis, pronto, era tipo aquela cena. Eu cresci com Top Gears, com programas desse género. Sempre, nos filmes sempre gostei imenso de tudo que era relacionado com perseguições automóveis, como é que se fazia, como é que não se fazia. E o automóvel fazia parte mesmo daquele imaginário que eu queria depois traduzir para a minha carreira, não é? Para aquilo que fazia, porque eu fiz tudo. E atenção, eu ainda hoje faço eventos, ainda hoje faço uma série de coisas que me dão gosto de fazer. É muito difícil para mim. Só acho que, por exemplo, eu seria infeliz se estivesse a fazer um trabalho, como é que se chama? De empresas e não sei o que, como é que se chama isso? Corporate, exatamente. Eu seria infeliz, mas isso sou eu. Eu sei que há pessoas que gostam imenso de fazer isso. Estás a ver? Eu gosto desse lado
do corporate se for, por exemplo, para fazer publicidade e não para... Porque eu cheguei a fazer corporate várias vezes e ganhei bom dinheiro com isso, era uma área onde se ganha imenso dinheiro, mas depois chegava a casa, pá, e não me sentia tipo concretizado e não era um desafio para mim. Eu lembro que uma vez passei tipo com um amigo meu 70 e tal horas seguidas numa fábrica a gravar em slow motion fios, pá, não sei do quê. Aquilo, pá, nós já dávamos tipo a bater bate mal, porque aquilo, na altura tinha uma FS700 que gravava tipo 200 frames por segundo em Full HD. E então os gajos queriam aquilo em slow motion e aquilo era para detectar quando é que era o momento em que uma linha qualquer de carbono saltava Quebrava. fora ou quebrava, e eles queriam perceber quando é que isso acontecia. Pá, e nós estávamos ali tipo encafuados e a FS700 gravava tipo 10 segundos e depois estava 20 segundos a fazer o clipe. Portanto não era contínuo. Então nós estávamos lá tipo literalmente 70 e tal, fizemos turnos para dormir, 70 e tal horas tipo a carregar no botão, esperar, pronto, pá. Mas houve montes de situações assim, claro que pá, um gajo precisava de dinheiro e um gajo fazia essas coisas, não é? Mas sim, desculpa, já estou a divagar muito, mas é assim, o que interessa realmente é primeiro avaliar quais é que são os nichos que as pessoas que estão interessadas em estar no audiovisual, quais é que são os nichos que lhes agrada. Se dentro desses nichos escolher se calhar aquele que está menos saturado. E eu acho que em Portugal, sinceramente no audiovisual, acho que tirando se calhar os casamentos, eu acho que não há assim muitos nichos que estejam saturados. E mesmo dentro dos casamentos, o dos eventos cá talvez esteja um bocadinho saturado. talvez esteja. Olha, deem-me só um segundinho que eu tenho que ir ali entregar uma encomenda. Não. Um segundinho. Força. Não desliga nada, deixa tudo no ar. Deixa tudo sossegado. Não desliga, fica assim, deixa assim, está bonito. Vamos para o Patrick. Olha, Patrick, já agora estamos a falar do audiovisual em Portugal. O que é que achas neste momento que é a tendência no Brasil e qual é que achas que é o futuro do audiovisual no Brasil? Olha, hoje no Brasil, eu falo muito dentro da área médica, né, que é o que eu consumo de conteúdo, que eu acompanho os trabalhos e que eu entrego, então eu sinto. Eu vejo que tudo aquilo que começa a se tornar muito comum e ter em alto volume, alta escala, começa a ficar cansativo e o mercado tende a ir para outro ponto, para outro extremo. Então, num momento em que começou os médicos a produzir conteúdo, fazer vídeos bonitos, vídeos muito cinematográficos, uma boa imagem, muita transição, efeito, aquele clipão bonito, aquele vídeo que chama muito a atenção, isso era um diferencial absurdo. Isso tinha muito resultado, posicionava o médico como muita referência. Só que conforme todo mundo começou a entrar no audiovisual médico, isso se tornou mais comum. Então isso é algo que já não traz tanto resultado. E as pessoas, né, começaram a se acostumar com isso e se tornou um pouco saturado. Então hoje eu vejo que a tendência, aonde o mercado está caminhando, né, o diferencial, está se tornando mais estratégia do que a imagem, a estética. Então eu vejo que hoje está surgindo muito vídeo com uma pegada mais natural, mais lo-fi, com uma pegada mais que gera um pouco mais de conexão, mais orgânica, só que estrategicamente muito boa, que traz resultado. Então, só ter um vídeo bonito hoje ele não vai trazer o resultado que você precisa. Então, você precisa ter uma estética, mas também com muita estratégia. E isso é um pouco mais difícil. Os filmmakers que entram para o audiovisual médico, eles entram sabendo fazer vídeos muito bons, equipamentos muito bons, mas estão ainda na curva de aprendizado do que vai funcionar e como fazer com que isso dê certo e dê resultado. Isso é um pouco mais difícil,
mas eu acho que a tendência é o caminho ser mais estratégico. Mas então tu achas que neste momento, mais do que equipamentos e vídeos bonitos, o marketing e a estratégia da outcome é o ponto fulcral para conseguires ter um bom resultado? Ter estratégia, saber que tipo de vídeo conduzir, que momento. Porque assim, a gente está num momento aqui no Brasil que começou a ter uma necessidade muito grande por conteúdo rápido e prático. E quem trabalha com câmera, os filmmakers, a gente tem um processo mais longo e sempre foi acostumado a entregar as coisas com muito prazo, né? Quem vem do mercado de eventos entrega um vídeo de casamento com 1 mês, 2 meses. Então a gente não tinha aquela urgência tão grande. E isso fez com que abrisse uma brecha no mercado e onde entrou muito produtor de conteúdo mobile. Isso era algo que não existia no Brasil há 4 anos atrás, e esse mercado cresceu muito por conta desse gap, dessa situação de que nós não entregávamos com tanta velocidade. E aconteceu também a situação de que os mobiles estão entregando uma qualidade razoável, mas essa estética mais orgânica, mais natural do mobile acaba soando como algo mais verdadeiro. Dentro do marketing, onde você tem que conectar com as pessoas, passar segurança, quem imprime uma estética muito refinada, e é só isso, ele trabalha só dentro dessa linha de produção, isso acaba gerando um pouco de resistência das pessoas, porque parece algo até mesmo fake, algo muito produzido. Então, quando entra essa estética mais natural do mobile, muitos profissionais começaram a perceber que tinham o mesmo resultado ou até mais, que isso criava mais conexão. Então, surgiu uma situação em que os mobile começaram a ganhar muito espaço no Brasil, por conta de acessibilidade, preço, ser uma barreira de entrada menor, porque todo mundo tinha um celular e produzia conteúdo com seu celular, CapCut facilita muito as edições, uma entrega mais rápida, mais barata e que muitas vezes dava resultado ótimos para os contratantes. Então isso foi um mercado que cresceu muito a parte mobile. Mas eu acho que isso pressionou também quem produz com câmera a se atualizar, a entregar mais rápido e agora ter que criar algo cinemático, bonito, esteticamente bem produzido, mas com estratégia. Porque só o bonito, ele acaba às vezes não performando também, não trazendo resultado. Se tivesses de dizer qual é que é o futuro do audiovisual no Brasil, o que é que achas que vai ser? Daqui a 2, 3 anos, qual é a tua opinião? Dentro dessa parte de produção de conteúdo, né, principalmente da área médica, eu vejo que é um trabalho com uma estética profissional, mas mostrando muito mais uma rotina, mais orgânico, uma coisa mais vlog, uma coisa mais autêntica. Eu acho isso. É isso. Por acaso, no episódio passado, que ainda não foi lançado, mas o que já foi gravado, falámos um pouco sobre isso, que sentimos que se está a voltar outra vez um bocadinho para trás do que se fazia, se calhar há 5 ou 6 anos, se calhar 10. E vai um bocado em contra aquilo que o Filipe estava a dizer, que voltou a gostar da analógica. Outro dia estava a ver o último vídeo do Peter McKinnon e é claramente isso. Ele tem todas as câmaras, telemóvel e tudo mais, é o que ele diz. O telemóvel é que veio tirar essa magia. Então ele deixou de filmar com telemóvel, só analógico, eu já fiz isso câmaras há pequenas. E câmaras pequenas. Já fiz isso há muito tempo e estava para fazer um vídeo sobre isso e depois senti-me bem mal quando vi que ele tinha feito o vídeo. E eu vou-te ser muito honesto, eu ando muito a discutir, a pensar nisso, tipo, em termos de redes sociais e tudo, começar a limpar o meu telemóvel, porque é assustador o tempo que nós perdemos com coisinhas e com merdinhas, que o telemóvel não foi criado para isso. Há um pico, só tu é que podes. Só para perceberes, Patrick, há bocado aquele riso que apareceu aqui há bocado, tem uma história que é um dos reels que foi feito, o último episódio, aparece o Fábio a beber água com aquele garrafão. Então agora quando ele pegou na garrafa, eu fui logo tirar uma fotografia para lhe mandar. E esse foi o motivo que nós nos estávamos a rir de fundo.
por estarmos a falar de. Falaste em perder tempo, ou seja, isto não tem nada a ver, mas a pergunta é para o Filipe. Do conteúdo que tu fazes, e eu estava a falar sobre isso, que fizeste um conteúdo e depois viste e pensaste sobre isso. O tempo, entre aspas, que tu perdes a fazer o teu conteúdo, achas que é valioso para ti e para o teu trabalho? Achas que é algo que acrescenta ou qual é a tua opinião acerca disso? Falamos sempre isto em todos os episódios, que é, será que acrescenta a nós videógrafos fazer este tipo de conteúdo? Ou seja, Este tipo de conteúdo o quê? Tipo, temos quase influencers. Sim. Pá, eu acho que há uma grande diferença entre a parte do influencer e uma pessoa que queira produzir conteúdos especificamente para mostrar alguma coisa. Porque, na verdade, sem descurar os influencers, né? Mas normalmente têm marcas associadas por trás e aquilo que acabam por ser tipo banners digitais em que estão a vender alguma coisa, né? Tipo, a maior parte das vezes é isso que nós vemos no Instagram e nos TikToks e por aí fora. Eu vou-vos ser o mais sincero possível. Eu gosto muito de criar conteúdo para o YouTube, foi por isso também que na altura sugeri na Razão Automóvel ser criado o conteúdo longo no YouTube, porque é o conteúdo que eu sempre gostei de ver. Tenho Instagram desde o início do Instagram, por isso é que tenho um tag com o meu nome certinho, nem tenho underscores, nem tenho nada, tipo, acho que foi exatamente quando saiu o Instagram, eu criei o Instagram porque a ideia era algo que me agradava bastante, tipo, de poder publicar as minhas fotos como se fosse tipo uma espécie de portfólio numa rede social, e isso era bem interessante. Hoje em dia odeio o Instagram, odeio o TikTok, faço por necessidade, para me manter relevante, porque toda a ideia que está por trás do Instagram e do TikTok é uma coisa que eu detesto. Pronto, é quase uma procura de validação, então, e depois o YouTube criou é tipo uma geração toda. Diz. Não, ia dizer, o YouTube é a tua safe zone. Sim, opa, o YouTube é onde eu considero que é o sítio mais difícil. Primeiro é o sítio mais difícil para tu se integrares, e isso para mim é sempre um desafio que me deixa mais motivado, porque pá, tu chegas ao Instagram e podes postar uma coisa e aquilo ter 500 visualizações, como de repente tem 50 mil, tipo, é super aleatório, ninguém percebe muito bem aquilo, e toda a gente que diz que percebe de Instagram e de TikTok estão a mentir, porque aquilo é tipo uma cena, tipo uma lotaria. Agora, a consistência, claro que te vai trazer mais pessoas. No YouTube é o verdadeiro desafio, é tipo... É o verdadeiro desafio, tipo, aquilo é muito real. Tens que ser consistente, tens que batalhar, tens que fazer acontecer, tens que criar uma comunidade, que é muito mais difícil do que, por exemplo, no Instagram. No Instagram não há comunidade, vai de vez em quando lá um gajo comentar, ou não, ou tipo, não há propriamente, acho que há mais conversa, por exemplo, através mais direta, mais instantânea, que era aquilo que o Patrick estava a dizer, é tudo muito mais instantâneo no Instagram e no TikTok, porque eu não sei como é que é no TikTok, na verdade, mas porque eu chego lá, posto e vou-me embora, mas no Instagram tu podes interagir rapidamente com aquele conteúdo, podes mandar uma mensagem à pessoa, se a pessoa tiver essa disponibilidade, podes mandar uma mensagem, podes fazer perguntas, essas coisas todas. No YouTube deixas um comentário e tens que esperar que a pessoa responda, ou que outras pessoas que já estejam dentro daquela comunidade também respondam ao comentário. É o mesmo, por exemplo, com lives. É uma coisa que eu tenho feito cada vez mais, são lives no YouTube, porque acabo por estar mais próximo das pessoas que me seguem e da comunidade, e poder falar com elas tipo, quase em tempo real, e tirar dúvidas e também aprender coisas. Eu acho que é isso. A nível de conteúdo, desculpa, já me perdi, mas qual era a tua pergunta? Se me dá gozo, se me dá... Nem ao gozo, se compensa. Não, se me compensa. Compensa-me a nível pessoal, ou seja, cada vez que eu crio um conteúdo para o YouTube, eu meto ali muito esforço e dedicação para que seja
o mais bonito possível, e é aquilo que o Patrick está a dizer. Eu já tive conteúdos em que eu nem me esforcei assim tanto e tive muito mais visualizações porque foi no momento certo, na hora certa, e aquilo acabou por disparar. Mas pá, eu não fico deprimido. Tipo, um dos grandes desafios do YouTube é a parte emocional. Por isso é que 97% das pessoas que têm um canal de YouTube desiste passado 3 ou 4 meses. E há pouco tempo estive a ver uma estatística que eu acho que é super engraçada, que não tem graça nenhuma na verdade, mas que é super engraçada, que é 98% das pessoas que estão no YouTube e já estão a produzir conteúdo há bastante tempo desistem no momento em que o canal vai explodir. Vai explodir, sim. Ok. Eu vi isso. Eu gostava, e você tiveste aí uma frase que é interessante e mostra um bocado isso, que é: tu não gostas do Instagram, não gostas do TikTok, porém tu vais ao Mas TikTok. É isso. Mas se eu entrar agora no teu TikTok... É importante. Pois é isso. Se eu entrar lá agora no teu TikTok, vou ver dancinhas. Não. No meu TikTok são clipes de... Não, mas podia fazer danças com câmaras e com objetivas e... Eu vou ser muito honesto. Fica ao desafio. Eu consumo YouTube desde sempre, é a minha televisão, como eu costumo dizer, e já tive lives tuas, como tu sabes, e já falámos sobre isso. E eu gostava de ter. Eu acho que cada um tem o lugar, tem que encontrar o seu lugar. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que tu no YouTube fazes extremamente bem o teu papel educacional e tudo mais, e o Patrick é o oposto, que é no Instagram sabe mostrar no momento certo e com uma postura mais de Instagram. Eu acho que às vezes, isto claro que é fácil dizer, eu ontem gravei um vídeo para o nosso Instagram e tive quase 2 horas e regravei aquilo 5 ou 6 vezes. Mas lá está, quando cheguei ao fim, eu estava a comentar isso com o Fábio, quando cheguei ao fim, apetecia-me pegar em todos os scripts que tenho para o YouTube e já ia em linha. O difícil ali é começar. Claro. Mas acho que às vezes isso é uma cena bem engraçada. É encontrares o teu lugar e aquilo, ou seja, não fazer por fazer. Eu acho que a partir do momento, tipo, aquela barreira mais difícil, especialmente no YouTube, é tu começas a criar. Primeiro, é sempre estranho que estás a falar para uma câmera, uma pessoa começa a habituar, mas tipo, o mais estranho é, eu por exemplo, tinha que escrever scripts sempre para os meus vídeos, porque de repente estou a falar de uma coisa qualquer e começo a pensar já noutra e engasgo-me e já não estou a dizer nada e começo do início e estou ali tipo num loop que às vezes é assustador. E que parece que uma pessoa está tipo, já a entrar naquela fase de estar pronto para ir para um manicômio, porque há alturas em que estás a repetir a primeira frase durante 10 minutos e aquilo começa-te a bater mal e tens que sair e tens que ir fazer outra coisa qualquer. Ultimamente, como tenho mais confiança naquilo que estou a dizer e acabo por falar de uma maneira mais natural, porque as coisas já me saem, o raciocínio, ou seja, há aqui uma parte que é importante, que é, quando estás a falar para uma câmara, tu estás sempre com essa barreira à tua frente, e estás sempre a pensar, eu estou a falar para uma câmara, no teu subconsciente, não és tu que estás a pensar naquilo, mas há muita coisa a acontecer à tua volta que te desconcentra daquilo que realmente tu queres dizer, ou seja, acabas por estar sempre com essa condicionante. Depois passares essa barreira, passas para aquela fase em que já falas com mais naturalidade, mas sabes que vais dizer muito mais coisas para a frente e depois começas a atrapalhar porque já sabes muita coisa que vais dizer e acabas por interromper o raciocínio. E é muito bom teres um guião nessa altura ou bullet points para te guiar. Ultimamente, chego aqui, meto a gravar, sei mais ou menos o que é que estou a dizer. E antes demorava tipo 2 ou 3 horas a gravar um conteúdo e agora demora tipo meia hora e espero que daqui a um ano esteja a gravar conteúdos em 1/4 de hora, porque na verdade, para teres consistência e para conseguires teres vídeos, e o meu objetivo, e tenho mais ou menos conseguido isso, ter 2 vídeos longos no YouTube por semana, tu tens que ser super eficiente, porque gravar este tipo de conteúdos é péssimo. Eu fiz uma péssima escolha em fazer este tipo de conteúdo, porque imagina,
tu vais fazer qualquer tipo de conteúdo, pode não estar dependente de coisas exteriores. E este tipo de conteúdo que eu faço depende de coisas exteriores. Depende se está bom tempo, depende se está mau tempo, depende se eu vou ter alguém para filmar ou não filmar. Porque o objetivo é tu trazer sempre, acrescentar valor, não é? Tipo, eu posso sair daqui... Eu fiz isso, por exemplo, numa altura que fui pai e que não tinha mesmo tempo e fiz um review da FX2. E eu estive a filmar plantas em casa dos meus pais e coisas, não sei o quê. Não é bem esse o conteúdo que eu quero fazer, mas na altura pensei, ou faço ou não faço, e até correu bem, estás a ver? Porque as pessoas depois queriam saber a minha opinião em relação à experiência de utilizar aquela câmara. Agora, é difícil, é muito difícil. As pessoas iam perguntar quais eram as plantas. Não, podia ser. Era que são as plantas. Mas podia ser um canal. Olha, mas só para vos dar um contexto, tipo, o Philip Bloom quase praticamente desistiu do canal dele de YouTube porque percebeu que era muito mais rentável falar de gados. E lá está, às vezes estás tipo no nicho. Este nicho, para vos ser verdadeiro, das câmaras e dos objetivas, é um nicho que nos Estados Unidos é fácil fazer dinheiro porque as marcas apoiam de uma certa forma aqueles conteúdos que vocês veem, têm sempre algum tipo de apoio. Cá na Europa é muito difícil fazer dinheiro com isso porque as marcas simplesmente tipo, é como se fosse tipo uma vitória gigante, tu já podes ter acesso às câmaras e faz um conteúdo e tipo, se não fizeres um bom conteúdo depois não entram em contato contigo outra vez e de repente estás tipo tu a gastar uma pipa de massa para criares um bom conteúdo, tempo especialmente, porque tempo é dinheiro, e depois tipo não recebes nada em troca, portanto isso é uma coisa que eu vou ter que rever. Por isso é que temos que fazer como o Patrick, sem câmaras, tudo no mobile. Uma coisa que eu achei engraçado em Lisboa e eu gostava de ter essa vontade, juro-te que gostava mesmo, e vi que já fizeste várias vezes, o Patrick, nós estamos na mesa redonda e eu que só estou a apresentar no Filmmaker Summit com 300 pessoas à frente e eu a tremer com as pernas a falhar e era só o apresentador e o Patrick está telemóvel e eu a dizer, eu gostava muito. Tu sentes que isso, Patrick, ou melhor, tu só no momento só filmas, fazes os stories e vai, ou sentes que realmente isso te traz visibilidade, só o facto de fazer, sem pensar, só o filmar, postar e siga? Eu seguro, eu posto depois. Okay. Eu vou gravando muito, geralmente mais pro final do dia que eu posto, porque eu sou mais estratégico, então eu tenho que... Gravo muito, mas depois eu penso que posso, que não posto. Mas eu não tenho problema nenhum em pegar o celular e fazer gravar. E tu tens cuidado, por exemplo, isso é uma questão, eu sou mesmo bad noob no Instagram e por isso é que às vezes aquilo tipo vai para cima e vai para baixo. Tu tens cuidado, por exemplo, com o horário em que postas as coisas? Achas que isso faz a diferença? Sim. Sim, como, principalmente pensando em stories, né? A gente tem que ser estratégico também nos stories. Então, o primeiro story do dia, como é que ele vai ser? Ele vai determinar se as pessoas vão te ignorar e se muitas pessoas já ignoram primeiro, você já perde alcance, então você já não vai tendo muitas visualizações. Então, o primeiro tem que ser muito estratégico. Você não pode postar tudo de uma vez, então você tem que separar por lotes. Uma quantidade na parte da manhã, depois meio-dia, depois final da tarde. Então eu tento seguir esse padrão sempre, mas às vezes nem sempre consegue. Às vezes é no final do dia que você tem tempo de colocar tudo que rolou. Claro. Aí vai de uma vez. E diz-me uma coisa, tu nos teus posts de stories, por exemplo, tu utilizas aquelas ferramentas todas de interagir, de fazer perguntas, de... links, por exemplo, eu dou-te um exemplo, sempre que eu posto alguma coisa com o link, exato, mesmo. Mas eu sempre que eu posto qualquer coisa com um link, aquilo vai tipo... A consultória da Vida Academy vai abrir em breve, se tiveres interesse. Pois é, eu já vi, eu vou me inscrever. Bora. Mas tu sentes, lá está, tu tens essa banda. Eu sinto que o Patrick
tu acabas por ter essa vantagem por teres a tua agência. Tu quando é que achaste que fazia sentido passares de ser só o filmmaker para começares a ter um serviço 360? E de outra forma, isso foi rentável à partida ou com o tempo foste otimizando o processo? Isto Quando foi que rentável eu- hoje em dia ainda? Quando eu senti que tinha que deixar de ser apenas filmmaker e agregar outros serviços, Sim, sim. bom, a necessidade do marketing, né? Quando a gente pensa em marketing, envolve várias coisas. A parte audiovisual é uma coisa, mas o cliente, o médico, ele precisa de muito mais que isso. Então, sabe, no evento social, no casamento, quando os noivos eles chegam para fechar um trabalho com um estúdio e você fala, eu faço só vídeo. Aí ele fala, mas eu queria alguém que fizesse foto e vídeo. Ele quer contratar uma empresa que faça foto e vídeo e ele não precisa fazer em separados. Certo. Então ele vai num estúdio que faz fotografia e ele fala, você não faz vídeo? Não faço. Não, eu prefiro que uma empresa faça tudo. Então eu senti que a gente poderia trazer essas coisas que os clientes também precisavam, em vez de pegar separado. E ficaria tudo dentro de uma única estratégia, uma única agência, né? Uhum. Então, por exemplo, onde começou o designer? Porque os clientes queriam produção de vídeo, mas o feed ficava muito feio, não tinha capas, era muito bagunçado. Então, a página ali, a vitrine do cliente ficava muito feia. Então a gente começou a vender as capas. Trouxemos um designer, falou, olha, temos um serviço aqui para montar as capas, para você ter uma vitrine bonita, para se comunicar melhor, porque senão as pessoas não vão clicar para ver o vídeo. Então a gente tem que ter uma capa legal para que as pessoas tenham vontade de ver o que tem ali dentro. Senão o seu vídeo ele não tem alcance. E a gente percebeu que só vídeo era pouco, a gente precisava de mais conteúdo. Então entrou o pacote de post, o pacote de conteúdos estáticos. Mas os clientes não têm tempo de ficar postando, então a gente teve que trazer gerenciamento das mídias sociais, fazer a descrição, fazer a programação dessas postagens. A gente percebe que organicamente o alcance é limitado, porque muitas pessoas, o Instagram ele não vai entregar o vídeo de cirurgia de ligamento cruzado anterior do joelho para quem está com problema no joelho, ele vai entregar aleatório. Então, se eu quero que esse conteúdo chegue na pessoa certa, eu preciso fazer um tráfego pago para que isso vá para quem está com problema no joelho. Então, a gente teve que trazer o tráfego pago. Posicionamento dentro do Google é muito importante, mas se ele não tem um site, o site ele ajuda a ranquear e posicionar você melhor no Google. Então, trouxemos a parte de desenvolvimento, que é alguém que faz os nossos sites, faz as landing pages. E depois a gente sente que o cliente ele tem um fluxo indo para o seu consultório, mas ali dentro a secretária está perdendo os leads, não tem um acompanhamento, não tem um follow-up. Então a gente começa a implantar sistemas de CRM dentro das clínicas. Depois a gente começou com o serviço de treinamento das secretárias, entra para a parte de vendas, porque a gente vê que a gente faz todo um fluxo para lá, mas a pessoa que atende não está conseguindo vender bem. Então essas necessidades vão fazendo com que a gente traga novos serviços e acabe vendendo mais. Agregando mais. Tu acabas a ser sócio da clínica, no fim. Mas diz-me uma coisa, Patrick, tu não tens medo, por exemplo, agora com a inteligência artificial, eu tenho visto N posts de N vídeos agora ultimamente, tipo, eu não sou como vocês já viram desde a parte do Instagram, mas também na inteligência artificial, eu tenho algumas reticências em relação a isso. Não mas tenho. Vocês, eu sei que vocês são todos pro AI, mas por exemplo, eu não sou pro AI, só para dar uma nota. A questão aqui é, sim. Tu tens, por exemplo, no meu caso, eu não uso AI a chuto, tipo, não uso Sim. ainda. Uso AI para Para te ajudar. Para merdinhas. Sim. Para merdinhas. Não, eu concordo ali, com isso. Como a pessoa nem isso. faz ideia. Mas, por exemplo, o que eu te ia dizer é, eu vi agora uma série de vídeos, e até mesmo alguns em português, de malta que está a utilizar
a inteligência artificial, que são uma série de sites que constroem sites, ou seja, que criam o código e fazem um site e não sei o quê. Pá, eu já vi os resultados daquilo e são uma grande merda, mas eu percebo que existem Epá, pessoas e empresas... Não, estás a ver os Estás a ver, errados. estás a ver os sites errados. Era isso que eu te ia Também acho dizer. que sim. A questão Não, é que mas sabes eu qual é- percebo. sabes qual é o problema? Sabes Eu qual é o agora problema estou que a eu ver sinto? Não, mas espera aí, sites mas espera aí, melhores e mas- mais incríveis. É feitos Qual é o por problema? inteligência é que eu artificial, sinto- mas a questão é... Muito do pessoal, deixa-me só dar-te esta nota, muito do Adorar a pessoal discussão. continua a ir ao ChatGPT gratuito, que neste momento o ChatGPT Sim. é dos piores que andam aí de longe. Sim, ao ChatGPT gratuito foi do chat e GPT dizer, que vi. O Foi de que outras preciso coisas, não sei que quê, me foi, não sei faças, quê. bebebéua. Não. E as pessoas esquecem-se. Não, tens aquilo que era falar- mesmo é como para tu fazer falares com- sites. É como tu falares com um funcionário teu. Tu tens, quanto mais, e o Patrick está aqui e percebe isso perfeitamente, quanto mais indicações, quanto mais completo for aquilo que tu pedes, melhor ele te vai Claro. entregar. Enquanto que Claro, quem isso dá é uma muito skill. pessoal- Isso é uma skill, não há dúvida nenhuma que isso é uma skill. A minha questão é, imagina, o Patrick tem uma equipa 360, como ele já disse, portanto tem várias pessoas que estão a trabalhar e provavelmente tem um programador ou um designer que é programador, porque hoje em dia já sabemos que a maior parte das pessoas, em vez de ter 2 braços, tem 6 ou 7 para fazer uma série de serviços. Mas isso é assim, temos que nos adaptar todos. Agora, imagina, o Patrick tem uma pessoa que trabalha e esse é um trabalho que é desenvolvido e que é cobrado por isso. Estamos a chegar a um momento, que é isso que eu estava-te a dizer, que é, imagina, um gajo está em casa e está a mandar mails para empresas a dizer faço site por 600 euros, faço site por 800 euros e faço site por 1000 euros, seja o que for. E se faço um site de um dia para o outro, porque eu escrevo o código, imagina, tu escreves um código ou um prompt, né, em que esse prompt tu podes depois adaptá-lo para qualquer tipo de serviço. E de repente tu vais ter uma inundação de sites feitos, ou seja, isto vai esgotar. O meu medo com a inteligência artificial e que está a acontecer já é que Fiquem todos há iguais. determinados nichos e determinadas coisas que vão entupir em menos de nada, meu. Vai desaparecer. Mas isso, Tipo, mas, estás isso a é ver? mas isso é como tudo. Esse é que é o problema. É o cuspir sites. Eu faço um site por 600 euros. Esse é que está o erro. Eu outro dia estava a ver um vídeo no YouTube e o que ele Mas isso fazia... acontece. Eu sei que isso e é o o que ele erro, mas fazia- isso acontece todos os dias. Mas isso vai do cliente. Vai tu Então, mas vendes, espera lá. tu vendes Mas a há tua clientes que não proposta. querem saber, meu. Mas Os espera, clientes espera, às espera. vezes... Mas isso é como- mas isso é como faz só uma tudo. pausa, faz só uma pausa. Eu sei de casos, e isto foi publicitado em notícias, de há 2 anos atrás, de câmaras municipais, não estamos a falar daí, estamos a falar Sim. de criação de sites. De câmaras Sim. municipais que andavam a contratar um serviço de sites, um serviço que existiu aí de tipo marketplace para, eu não sei se posso falar isto aqui, não importa, de câmaras municipais queriam ter o seu marketplace tipo o Facebook. E cada câmara comprava o site tipo marketplace. Pagaram à volta Ok. de 50 e tal mil euros por cada site. A Sim. pessoa criou os sites, usou templates de WordPress básicos. Não estamos a falar daí, estamos a falar de WordPress. Pá, isso é que me choca. Mas isso é que como Não, templates mas básicos, vou falar, aqueles de 10 euros e que alteras meio de Mas coisas. repara numa coisa. Pá, isso é que me Isso choca. já, Em AI, isso já em AI tu podes acontece, fazer isso já acontece há coisas... 10 mil anos atrás. Certo. Sempre tivemos esse problema. Sabes quando- Basta tu sabes quando é veres, que por foi exemplo, inventado o fotografia. martelo? Ei, Ah, sabe quando é não, que foi mas- inventado? Só para Não sei, perceber, quando é que sabes foi? Quando é que foi? Não, é que em todos os Atira- episódios vamos atira falar uma disto. data. Bora. Quando é que foi inventado o martelo? Não sei quando é que foi. Não, tens que dizer. Tens que atirar. Não sei, puto, sei lá eu. Ei, vá lá. Estamos a ver isto em todos os episódios. Patrick, há quantos anos achas que foi O inventado o martelo? martelo. Vá, bora. Mas Ninguém vai acertar. Patrick, Vá, bora. tem que Vá. dizer, não podemos ficar. Vá, Isto é um porra, podcast, isto tem que não ser. pode haver silêncio. Não Vá, pode haver vá, silêncio. lá. Vá. Não sei. Martelo. Vá, Há 1, 2, 3. 3 mil anos. Ok. Não. 1 milhão de anos. 1 Só milhão para de saber. anos. Estás a ver? 1 milhão de Pronto. anos. Isto tudo porque no primeiro episódio estava-se a falar daí e o João Gomes estava a dizer isso. Aí é como um martelo, ele só por si não vai fazer tudo, tens que saber usar. Quando o martelo foi inventado há 200 anos e o Fábio, enquanto o podcast estava a decorrer, foi pesquisar o martelo e disse: parou tudo, o martelo não foi inventado há 200 anos, Yeah, yeah. há 1 milhão de anos.
Não, mas Sim, mas estavas a dizer, isso sempre existiu. Nós sabemos disso. Mas eu Imagina, acho que aí, nós tínhamos, por mas exemplo, aí fotógrafos vai dar aqui de casamentos imensas que eram uma possibilidades. merda e cobravam tipo 15 mil euros. Isso sempre existiu. Estás a perceber? Mas isso faz lembrar. E continuar. Continua a haver. Isso é uma questão de percepção e de essas pessoas serem muito espertas no posicionamento que têm. É, Pá, a verdade é é que essas pessoas são espertas. Pronto. Mas tu O não que eu sentes te que tu estou a deves dizer é cobrar. que O que tu estás a cobrar é pelo outcome que dás. Faz lembrar aquela história. Esta história é conhecida. Daquele gajo há muitos anos atrás que cobrou, acho que foi $4.500 para apertar um parafuso. Isto é público. sim. Tipo, que tentaram contratar vários gajos, ninguém conseguia resolver o problema, acho que era de uma impressora ou lá o que era, e o gajo chegou lá, apertou um parafuso, abriu aquilo, apertou um parafuso e cobrou. E o gajo, "Foda-se, mas você cobrou-me este valor para apertar um parafuso?" Não. Eu para vir aqui cobrei X, para apertar o parafuso cobrei Y. O restante foi tudo para eu saber que parafuso é que tinha que apertar. Claro. E é muito sim, por aí. Mas percebe uma coisa, o meu medo com a inteligência artificial não é só a cena de roubar os trabalhos, é de criares uma percepção. Imagina, isto agora falando dos sites, tu daqui a um ano vais ter todas as empresas com sites. E isso não é uma coisa má, porque as empresas vão ter sites e se calhar vão ter sites mais bonitos Melhores, e tudo bem. melhores. E melhores e tudo bem. A cena é, tu vais entupir rapidamente. Ou seja, o meu medo com a inteligência artificial neste tipo de coisas é que vai ser muito rápido tu escutares, vai ser uma corrida gigantesca de aproveitamento de uma série de pessoas, estás a perceber? Mas isso não achas Mas eu que se percebo, tu eu percebo o compras... que ele está a dizer, que é tipo, toda a gente vai perceber O fazer mercado vai sites. saturar. Tipo, Não, estás a mas ver? tu Não. já havia Mas tu templates. Antigamente, isso. há 5 ou 6 anos atrás, qualquer pessoa criava um site com um template. É exatamente igual. Não criava. Não criava. Aí, Não não. criava. Pá. Não criava. Tu Não cumprires o criava. objetivo Não, do eu cliente. tentei fazer Eu isso, não- porque eu testo cenas de sites e de Epá, eu programação. não Eu percebo nada tentei de sites, fazer eu criei o aquilo meu site. e eu, não, mas criaste há uns anos atrás através, se calhar, num destas plataformas de agora do, Então, mas é como é que isso, se chama? é igual. Squarespace e não sei o quê, não é? É isso que estás a dizer. Sim. Pá, não, É porque isso pá, já é mas mais sim, ou mas menos eu- fácil. Tu chegas lá e agora, um template, tinhas que mexer no código daquilo, não era assim tão repara, fácil. Vocês já ouviram? Não, calma. O WordPress é templates de arrastar. Isso existe há 10 anos Sim, atrás, isso te tá garanto. bem. Te garanto. Há mais, Sim, há arrastar sim, só. sim, até Há mais. Pronto, estás a ver? É isso então, não há cá código. Eu percebo zero de código. Estás a ver? Pá, Sim. eu fiz o meu Epá. site, já fiz 3 sites assim, tipo. Agora, Não sei, hoje em dia eu o acho que é eu um. acho, eu add-on estava a dizer isto só em usar- relação, por exemplo, ao Patrick, não é? Tipo, tem uma equipa e como é que ele vê tipo, esse movimento e se acha que essa pessoa que trabalha para ele vai ter que se adaptar e começar a criar inteligência artificial ou vai ter que mostrar que sozinho é capaz de fazer a diferença do ponto de vista de ser um humano a criar um site e não um robô. É isso aí. O que eu penso? A IA, ela facilita, ela agiliza, mas ela não personaliza. Eu acho que entrega as coisas muito iguais, muito parecidas. E quando a gente pega alguém que é leigo e vai usar a IA, ele vai fazer algo padrão igual todo mundo faz. Claro. Por isso que a gente vê muito, hoje em dia, existe uma tendência, um tema muito discutido que já está crescendo, chamado Anti-AI Aesthetic. Já viram falar nisso? Uhum. Anti-AI Como é que chama? Anti-AI Aesthetic. É uma tendência a evitar e não usar aquilo que tem cara de IA. As pessoas já não estão se conectando mais com isso. Porque você vê muito texto que você lê e você fala, isso foi o ChatGPT que criou. Você Claro. vê vídeos, você fala, isso é inteligência artificial. Você vê posts estáticos, sites, tudo. Quando é criado por inteligência artificial, as pessoas já estão reconhecendo muito rápido e não tomam aquilo como algo verdadeiro, algo que é realmente é um conhecimento da pessoa, principalmente na parte de conteúdo. Então, vídeos feitos com IA, Mas olha que já cara, está, desculpa, muito só interromper. legais. Eu acho que já está a acontecer o contrário. Que é as Eu acho pessoas que é dizerem que
foi criado em IA e eu dizer, não, mas não foi. Por exemplo, Ou seja, Isso o nosso hoje em acontece muito. o site Hoje do tudo aqui- Ou consultório, seja, o site do Hoje- consultório, basicamente tudo o que está de texto foi de uma apresentação que eu e o Fábio fizemos para mandar para marcas e colocámos ali. A nossa página inicial está feita por cards, porque é aquilo que estávamos a dizer, como eu fazia antigamente, se fizeres o teu site por cards, quando precisares de mudar é muito mais fácil, porque só mudas o card e não tens que mudar todo o site. E a única parte que foi feita por AI disseram-nos que estava bem feita. Todo o resto disseram-nos que se notava claramente que tinha sido feito por AI. Estás a perceber? Ou seja, o que foi feito com AI disseram que tinha sido bem feita, e o que tinha sido feito por mim disseram que tinha claramente cara da AI. feito para AI, claro. Sim, eu acho que hoje em dia já é aqui um limbo em que não consegues bem perceber o que é, o que é que não é, por mais que tu digas que não é. Mas estás a Já ver, não esse é estão a um dos aceitar. grandes problemas da inteligência artificial. Certo. Para mim, O que tem no acontecido- vídeo, Certo. eu entro no Instagram e eu já não acredito em merda nenhuma. Epá, Não Exato. acredito. Eu sempre Isso olho para conteúdo no YouTube, no Instagram, tipo, Eu tenho uma preocupação muito grande com meus trabalhos nesse sentido. Porque quando eu faço algo muito bom e eu posto nos stories, no feed, as pessoas perguntam: você fez com IA? Então, hoje eu tenho que ficar dizendo: não foi feito com IA. Alguns posts meus, alguns vídeos eu coloco: não foi Não, feito com mas IA. Isso é Porque as verdade. pessoas Olha, eu acham acho- que Isso é tudo aquilo que é grave, isso muito grave. bom, profissional, É. acha que foi IA. Então, hoje Eu acho que eu devia tento ser trazer obrigatório. algo que as pessoas sintam que foi feito por uma pessoa, não por uma IA, que sim, isso sim. é autêntico, é Sim, orgânico. mas o Instagram Por já exemplo, tem sim, tem uma coisa para que tu ativar. podes ou não ativar. Sim, Portanto, mas eu é acho que isso é estúpido, automático. porque se um Eu acho que o gajo- Instagram eu acho que devia devia ser detectar automático nas fotografias e nos vídeos, porque é assim, imagina, eu ainda há pouco tempo, sei lá, um ano ou um ano e meio, vi tipo um gato a resgatar um esquilo, pá, uma cena qualquer, pronto. Opa, e um gajo tipo. Não, no Instagram, e pensei, não estou a dizer que foi isso que eu vi, mas que é uma cena que, opa, que de alguma maneira me tinha tocado porque era uma coisa. Pronto, entre os animais e realmente o gajo tinha tido pena, sei lá, uma humanização um bocado dos animais, estás a perceber? E um gajo pensar, os bichos pensam como a gente e não sei o quê. E depois, há pouco tempo, vi também tipo um gato a andar em cima de um jacaré à noite e tipo uma cena tipo em infravermelho. Foi detectado com uma câmara de infravermelho e não sei o quê, e o gato não tem medo de nada. O crocodilo fecha a boca e ele mete-se lá em cima e o crocodilo vai andar e o gato lá em cima. Eu assim, foda-se, isto se fosse uma cena verdadeira, isto era brutal. Só que não é, estás a ver? E isso irrita-me profundamente, porque fica Vamos naquele do fazer um teste, imaginário. Filipe. Tu arranjas um jacaré, eu tenho 2 gatas em casa, Eu também tenho um gato, mas nunca o metia aí para dentro de um jacaré. mas eu vou te dizer, eu tenho aqui uma que coitadinho do jacaré. Pois, exato. Mas, por exemplo, tu sabes que tipo, os gatos com as cobras, por exemplo, os gajos são mais rápidos que as cobras e conseguem. Estamos a fechar o tema, desculpa. Eu sei, mas só para dizer que, tipo, imagina, tu estás a ver uma cena dessas e há cenas dessas que são verdadeiras e depois de repente há tipo uma cena qualquer que é criada por inteligência artificial e tu não sabes qual é que é verdadeiro, estás a ver? Mas agora diz- E mas isso agora faz-me diz-me bué uma Então, confusão. então tu nunca usas. Eu não estou a falar. E nada do teu trabalho Eu vou tu dizer usas. em que é que eu uso AI. Eu uso AI no Lightroom para selecionar coisas, no Photoshop para selecionar coisas, nunca utilizo generativa. Tive uma cena do ChatGPT paga e passado 3 meses desliguei aquilo porque odiava bem aquilo, porque aquilo eu fazia as perguntas e depois começava naquela conversa. Então, e era especialmente para o YouTube. Então agora dá-me aí ideias para thumbnails e não sei o quê. Man, e durante 3 meses, tipo, o YouTube, a pior performance que eu tive foi com títulos gerados pelo ChatGPT, que eram sempre cenas tipo vê o que acontece, vale a pena, não sei o quê. Epá, tipo, eu assim, mas dá mais alternativas e de repente era um título tipo com 100 e tal caracteres e agora diz-me que é mais pequeno e eu depois comecei a pensar, mas porquê que eu estou aqui feito estúpido a fazer uma pergunta e não eu a pensar A pensar. o que é que
vou fazer, porque as pessoas estão a deixar de pensar. Tipo, é uma cena assustadora. Não, isso é. Isso Tipo, é, um gajo isso para ir à é, casa de banho. Será que isso está é. na hora de ir à casa de banho? Chat GPT. Ou devo esperar mais 10 minutos? Mas é isso que o Fábio faz, sabias? Mas diz uma coisa, e eu tenho o meu chat GPT que diz aquilo. Mas diz uma coisa, e agora, para ser um bocado polémico, e depois vou passar ao Patrick, no Brasil, AI e redes sociais sempre estão muito na moda. Qual é a diferença entre tu veres um gato em cima de um jacaré ou receberes notícias que a tua mãe te manda, que viu no Facebook, da velhinha que fez, que não sei o que, aquelas fake news? A diferença é que já os meus pais, durante estes anos, tanto receberem isso e tanto eu e a minha irmã dizermos que aquilo é tudo uma treta, e há uma coisa que eu digo aos meus pais há muito tempo, desde que aconteceram esta cena das burlas, especialmente com o pessoal mais velho, que é pai, mãe, se te mandarem uma mensagem, não respondas, porque se for importante, alguém te vai ligar ou vão-te mandar um mail. É só isto que eu digo. Mas olha que isso dos e-mails pá, é um tema completamente à parte. Não, um mail, quando eu digo um mail, desculpa, não é um mail, é uma carta de correio. Porque hoje em dia continuas a receber cartas de correio. Os e-mails estão muito, muito reais, a cena dos não, os e-mails eu recebi recebi da DGI, que eu cena tive para testar coisas da DGI, e eu respondi ao e-mail. Era fake? E depois, era fake. Depois comecei a receber bué, eram todos gajos que trabalhavam para a DGI. Estás a ver? E eu respondi ao e-mail, mas depois quando chegava à altura comecei a ver que aquilo era a cena, porque era tipo, não sei o quê, do WhatsApp. Do WhatsApp, meu, o que é que vai falar para o WhatsApp de DGI? Não, ok. Mas no Brasil o Brasil é conhecido pelas redes sociais e toda a gente usa tudo e mais alguma coisa. E por exemplo, tu estavas a dizer, O esses Brasil títulos é conhecido por outras coisas, mas continua. Também. Mas tu estavas a falar, esses títulos cá não funcionam, mas por exemplo, no Brasil, e eu vou usar um exemplo que o Patrick vai falar, por exemplo, o Filipe Neto. O Filipe Neto viralizou a primeira vez por se meter numa banheira com Nutella. Nunca mais vi nada dele. Deve ser. Ou seja, o que é que tu sentes? Tu achas que essa diferença de perspectiva em certos temas e também no nosso mercado vem de onde? Onde você quer chegar com a pergunta? Deixa eu entender direito. Em termos de redes sociais, enquanto que cá, como o Filipe estava a dizer, começa-se desde sempre se fugiu um bocado do genérico e do sensacionalista. Eu sinto que no Brasil isso é que vende, o sensacionalista. Tu achas que isso acontece porquê? E posso estar enganado, não? Eu acho que depende do nicho, depende da situação. O sensacionalismo, ele tende a chamar a atenção, né? Gera um impacto inicial, mas eu acho que isso, dependendo do nicho, né? Principalmente eu que trabalho na área médica, isso acaba gerando muito em visualização, mas não conversão. Você chega numa situação que você ganha muita visibilidade, mas isso não traz resultado. Tem alguns médicos que tentam ir para essa linha sensacionalista, fazendo memes, fazendo coisas, dancinhas, coisas um pouco mais forçadas, né? Não numa banheira de Nutella, mas eu mostrei no congresso. Eu mostrei no congresso aquele vídeo da Barbie Girl lá, né? A doutora fazendo meme de Barbie Girl. Com certeza isso trouxe muitas visualizações, mas o que isso trouxe de resultado? Isso aumentou a percepção de valor, o quanto ela cobra nas consultas. Então, depende muito do posicionamento, do nicho e do que vai fazer. Geralmente, essa coisa de sensacionalismo na área médica não dá muito certo. Ele traz visualização, mas esse não é o caminho a longo prazo que um cliente meu segue. Porque eu perguntei isso porque tem-me aparecido muito e deve ser a pessoa que mais me aparece. Há um filmmaker no Brasil, eu agora não vou lembrar do nome, ele usa um chapéu de cowboy. Sabes quem é que eu estou a falar? E ele apareceu, parece-me ao chuto, e lá está. Inclusive ele teve um vídeo há pouco tempo que viralizou pelos motivos errados, pela resposta que ele teve ao vídeo, mas a verdade é que bem ou mal, ele viralizou. E sabes tão bem como eu que há muitos profissionais muito melhores no Brasil
que se calhar não conseguem viralizar tanto e fazem Quem é esse? os outros. Eu mando depois, não vamos por aqui, aqui nomes. Não, mas eu fui agora ver no instante o Filipe Neto. Ele mete vídeos todos os dias. Eu não tinha noção que isto era uma cena assim absurda. Todos os dias ele tem um vídeo. Está Opa, aqui há basta 7 dias, veres há 6 dias, há 5 dias, há 4 dias. Todos os dias ele mete um O vídeo. Mr. Beast, meu. Que é uma Não, cena mas super. mas o Mr. Beast é diferente. Mete todos os dias. Não sei se ele mete todos os dias. Mas voltamos exatamente Mas ao houve uma mesmo. altura que sim. Vai do teu posicionamento. Enquanto que o Mr. Beast faz vídeos bons, compridos, longos e uma vez por mês, tens os outros. Mas nem sempre foi assim, era isso que ele estava a dizer. Nem Mas sempre é foi isso, é assim. muito- Há um mês já, não é É todos muito os teu dias. posicionamento. E eu sinto que no Brasil é isso. Primeiro começas pelo conteúdo, pela quantidade, postar todos os dias, vai. Mas E repara depois, numa coisa, quando ganhas Fábio. autoridade, é que começas a perceber o teu lugar. Não seria mais rentável a longo prazo se fosse ao contrário? Ou seja, se definisse a tua estratégia e seguisse esse caminho? Tanto cá como lá, digo eu. Voltando ao assunto daquele filmmaker que você falou, ele é visto aqui no Brasil como comédia, alguém muito engraçadão, mas não passa muito respeito à autoridade, não é alguém que você tem vontade de chamar para fazer uma produção, uma propaganda, um trabalho mais importante. Não passa segurança, é só visto como alguém engraçado que fica fazendo comédia. Quando você busca um profissional e você quer garantia, resultado, a gente vai tentar evitar esse tipo de pessoa, a gente vai tentar evitar esse tipo de médico sensacionalista. E eu acho que esse caminho não é um caminho legal, cara. Ele traz muito visualizações, mas não resultado de fato. Isso que estás a dizer, isso que o Patrick está a dizer, é uma cena bem importante e que tem a ver exatamente com essa cena das Deixa o Patrick visualizações. só terminar. Eu tenho, ok. só para pegar a linha de raciocínio. A gente como muito filmmaker entrou para dentro da parte de produção de conteúdo para a área médica, e tem uma área da estética que valoriza muito a imagem, né? Os médicos da HOF, da harmonização facial, dentistas que trabalham, eles se posicionam muito vendendo a imagem e a aparência. E os vídeos começaram a tentar cada vez valorizar mais isso. Aquela coisa de entrando no carro, superprodução, né? Gucci, Louis Vuitton. Esse tipo de doutor, de médico, ele acabou agora tá tendo que mudar um pouco a estratégia, porque ele está aparecendo muito como algo fake, um charlatão, alguém que você não confia. Então isso no começo deu muito certo. Por exemplo, eu gravava alguns palestrantes de congresso de estética. Eles queriam que eu gravasse eles desde o aeroporto, descendo do avião, andando com mala, óculos escuro, entrando no hotel, se arrumando, subindo no palco, uma coisa super trabalhada. E hoje eu acho que o caminho está sendo fugir disso, porque foi muita gente para esse lado e as pessoas estão desconfiando, vendo isso como um charlatão, como alguém que vai, sei lá, um golpista, por exemplo. Então, as pessoas, como eu sempre volto a falar nesse assunto, hoje o marketing que funciona é aquele que não parece marketing. Sim, é o uma coisa marketing mais real. Eu acho que a gente tem que imprimir, sim, uma estética profissional, uma linguagem cinematográfica, mas trazer um storytelling que é verdadeiro. Que a pessoa vai falar, cara, o Felipe Abreu, ele parece comigo, ele é um cara verdadeiro. Eu não sinto que ele está tentando me vender algo, ele me conecto com ele. Então não é sobre fazer algo mal produzido, mas é como você direciona o conteúdo. Mas e se o real desse médico for Gucci e Louis Vuitton? Então aí tens que fazer o fake, que é para parecer real. Não, o que eu sinto um bocado é, tu não podes criar, que tu se fizeres essa espécie de blog Gucci, etc., tu estás a pôr o médico muito lá em cima e para possíveis clientes pode parecer inalcançável. Enquanto que se fizeres algo mais real,
Sim, mas se o real desse médico for isso, ou seja, esses vídeos antigos eram cenas fake. Eram cenas fake. Nós estamos falando muito de tendência. Só para continuar essa linha, a gente está falando muito de tendência. Existe uma tendência chamada Quiet Beauty. Quiet Beauty é que veio contrapor essa beleza muito forçada. Por exemplo, os esteticistas faziam mulheres com bocas muito grandes, rostos muito marcados, aquela beleza que você fala, ela fez harmonização facial, aquele cara com queixão muito quadrado. Hoje isso já não é mais legal. Hoje a tendência é o Quiet Beauty, que é aquela beleza mais natural, silenciosa. Existe uma outra tendência que se chama Quiet Luxury. O rico, ele não quer mais mostrar Gucci, Louis Vuitton, porque os emergentes mostram isso demais, e quem tem dinheiro, quem tem status, quer um Quiet Luxury. Uma cena mais low profile. Mais low profile. Você vê que a pessoa tem luxo, mas é uma coisa sem mostrar muita estampa, sem mostrar muito marca. Eu vejo que no vídeo é a mesma coisa. Eu vejo que na parte, o que está performando são coisas com menos edição. Às vezes alunos mandam vídeo para mim, o que você acha do meu vídeo? A gente faz a aula de análise de vídeo. Cara, é overlay, filme burn do começo ao fim, LUT, transição, umas coisas, fogos de artifício. E eu falo, cara, qual o objetivo disso? Vamos, simplifica, tira, porque isso acaba criando uma barreira com as pessoas. O que antes iria chamar atenção e as pessoas iam falar, nossa, sensacional, hoje isso já é um problema. O menos está sendo mais, então eu estou seguindo sempre uma linha muito mais esteticamente bonita, mas com conteúdo mais orgânico. E onde entra muito a habilidade do filmmaker é direcionar o cliente, porque se você deixar tudo por conta do cliente, de quem você está gravando, muitas vezes ele é engessado, ele vai para uma coisa muito técnica, e a linguagem, a maneira como ele fala, e você conseguir direcionar isso, fazer com que ele entregue um conteúdo de uma forma mais natural, é melhor. A maioria dos meus vídeos eu não uso teleprompter. Por quê? Por que eu não uso teleprompter? Porque a maioria dos vídeos que eu vejo, aparece que a pessoa está lendo o teleprompter. E geralmente é um texto que foi feito no chat GPT. Aí você olha o vídeo e você fala, ela está lendo um teleprompter e esse texto é do chat GPT. Então, não fica natural. E aí, cara, eu prefiro... Eu sei que aquele médico, ele tem o conteúdo. Ele estudou muitos anos. Ele faz isso todos os dias. Ele ensina isso para os pacientes nas consultas todos os dias. Ele só precisa de ajuda para falar. Então, eu vou para o lado, fala aqui comigo, vamos conversar. E vou puxando esse conteúdo de uma forma mais orgânica, que fica um vídeo que vai conectar. Na edição eu tenho mais trabalho. Na edição a gente faz quase uma cirurgia na edição, porque tem que pegar essa parte daqui, jogar para lá, daqui para cá, e tentar criar uma narrativa. Uma narrativa. Né? É mais fácil você editar algo que foi lido de um teleprompter, porque já sai perfeito. Mas eu acho que tudo aquilo que é muito perfeito, muito polido, hoje não está criando resistência. As pessoas conseguem perceber muito rápido isso e já criaram uma situação de não é esse o caminho. Então, eu acho que é isso. Mas isso é engraçado o que tu disseste, porque ontem, eu estava a gravar o vídeo para o nosso YouTube, para o nosso Instagram, e também senti isso. Enquanto eu estava ali no teleprompter, era muito formal, estava ali muito preso, até que depois de tentar 2 ou 3 vezes, eu desisti do teleprompter e pedi à minha mulher para ficar atrás da câmara. Então, eu falei quase que para ela, olhar para a objetiva, mas falei para ela. E o texto ficou muito mais fluido, tirei aquelas palavras, como tu disseste, demasiado formais e demasiado presas. Lembrei-me do último vídeo do Filipe Abreu, do último blog, que é o português dos portugueses, no teu vídeo do Asmonano, em que tu dizes palavrões, tu dizes 10 palavrões em 5 segundos. Mas é um bocado... Eu na vida real sou assim, só que eu não posso ser todos os dias tipo assim no YouTube, não é? Sim, mas ali tu tiveste 3 segundos à parte do vídeo, que foi só... Mas acho que é muito isso. As pessoas vão ali, acho que as pessoas para pararem para assistir tem que ser algo real.
Mas sabes que, ainda em relação a isso, existe uma cultura muito grande no Brasil de YouTube, de Instagram, de redes sociais, e isso faz com que eles estejam muito mais à frente do que nós, nesse sentido da percepção. Eles já, é isso que o Patrick estava a dizer, já perceberam que se calhar aquela cena do luxo e daquele exibicionismo que é tipo uma parolice gigantesca, cá em Portugal continua a existir e continua a vender e continua a ter visualizações e ainda estamos nessa fase. Eu costumo olhar às vezes para esta parte do Instagram e do YouTube e não sei o quê, tipo, tens os Estados Unidos, depois pega no Brasil, pá, aí passado um ano, e depois chega a Portugal passado 10, estás a ver? É tipo aquela cena que demora bué de tempo a arrancar daqui. E nisso estamos super atrasados. Acho que temos muito pouca cultura deste tipo de redes sociais, estás a ver? Mesmo a nível de negócio, tipo, tu vês, tipo, quando começaram a aparecer aquela malta toda que fazia conteúdo beauty daquelas coisas para a cara e não sei o quê, das miúdas e não sei o quê, isso começou a aparecer muito mais tarde cá e a ganhar-se dinheiro com isso muito mais tarde cá. Mas não sentes que essa diferença temporal neste momento com as redes sociais e tudo mais que está a diminuir? E com o acesso... Não. Tu hoje em dia continuas a olhar para o YouTube português e vai ver quem é que tem mais visualizações. Vai ao Instagram português e vai ver quem é que tem mais visualizações. Continuam a ser essas parolices de tenho um Porsche, tenho não sei o quê. Mas sabes que isso no Brasil já não vende, meu. Isso no Brasil já não vende. Nos Estados Unidos já não vende, meu. O pessoal já quase que cancela o pessoal que anda tipo feito parvo a fazer esse tipo de cenas. E com razão, não é? Porque isso é só estúpido. Porque isso cria uma ilusão nas crianças que é possível isso acontecer. E não é possível. Tu, para teres alguma coisa, ou ganhas o Euromilhões, ou tens de trabalhar bué. Tipo, não é? Sim. Cara, as gerações, as novas gerações, eles odeiam propaganda, eles odeiam marketing. Tem muitos estudos que falam isso, que as novas gerações querem coisas... não querem grandes influenciadores, publicidades, coisas de muita marca. Eles querem se sentir pertencente a um grupo, uma comunidade. Então, quanto mais... Isso no Brasil. No Brasil, no mundo. Cada vez mais a tendência vai ser coisas mais orgânicas e naturais. Sim. Mas isso ainda não está a chegar cá. Eu queria falar uma coisa sobre minha percepção sobre Portugal, né? Eu não conhecia Portugal, tive aí recente. E eu acho que o nível de profissionalismo do audiovisual é muito bom. Eu conheci muita gente boa, com trabalhos impecáveis. Cara, linguagem cinematográfica, produções muito bonitas. Mas eu acho que dentro do digital ali, não é um mercado em que o conteúdo... existe muita necessidade por estar produzindo conteúdo. Mas a minha opinião é que isso vai mudar. Vai mudar porque o que muda muito é o comportamento das pessoas. Hoje as pessoas estão cada vez mais se pautando dentro daquilo que está na internet para consumir, comprar produtos e serviços. E tem muito médico, principalmente da área médica, né, do Brasil morando em Portugal. Eu fiquei assustado. Como tem brasileiro em Portugal? Cara, o Filmmaker Summit, eu acho que pelo menos 30% eram brasileiros. 30? Não, eram mais. Mais, né? Eu andava nas ruas. Como é que se diz? O maior foco de imigrantes brasileiros fora do Brasil é na minha cidade, em Braga. Cara, é muito brasileiro. Eu andava no metrô, no trem, e eu escutava as pessoas falando português do Brasil. Eu falava, cara, isso é brasileiro. Tinha muito brasileiro. E eu falava, cara... E... Sim, tem muitos médicos saindo do Brasil para trabalhar em Portugal. Aqui no Brasil, ele é um mercado, a área médica está saturada. Muita gente que fala que os médicos vão ser Uber no futuro aqui no Brasil, porque tem muito médico se formando, muita faculdade. Pera, como assim? Todos vão se... porque, por exemplo, um médico aqui já saía da faculdade ganhando muito dinheiro. E hoje não é mais assim. Hoje o médico, ele sai da faculdade ganhando menos que um filmmaker e ele precisa trabalhar muito para conseguir ganhar dinheiro na medicina.
porque tem muito médico no mercado, então os hospitais pagam menos por plantão, eles têm que fazer um plantão de 12, sei lá quantas horas para ganhar R$ 800. Isso a gente faz uma gravação de meio período, já resolve isso. Então, o que o médico está precisando fazer no Brasil? Ele precisa fazer marketing, ele precisa se posicionar, construir uma audiência para ele se destacar. Porque se ele não tem presença digital, ele não vai conseguir se dar bem na profissão. Vamos falar de Portugal. Portugal estava vivendo uma situação muito confortável, eu acredito, mas com o fato das pessoas estar cada vez mais digitalizadas e muitos médicos do Brasil indo para Portugal, já produzindo conteúdo, já se posicionando, eu acho que os médicos de Portugal vão se sentir cada vez mais pressionados em produzir conteúdo também, em estar no digital. Por isso que eu acho que o marketing médico em Portugal está crescendo e vai ser igual ao Brasil rapidinho. Isso eu acho que não tem como evitar. Mas muitos falaram no Filmmaker Summit, aqui Portugal é diferente, as pessoas são diferentes, os médicos são diferentes. São, mas não vai dar para continuar assim. Eu acho que eles vão ver outros colegas fazendo e falar, cara, preciso fazer alguma coisa também, e vai se posicionar no digital. Foi assim no Brasil, aqui os médicos não faziam nada disso, de marketing, de conteúdo. O médico queria ser médico, o médico não queria ser blogueiro e gravar vídeos. Mas eles sentiram que se não fizessem isso, iam ficar muito para trás. Não tem como evitar isso. Hoje, eu tenho muitos médicos na agência que são médicos antigos que falam, olha, a gente está querendo fazer marketing, fazer vídeos, porque a gente vê médicos muito mais novos, com menos experiência que a gente e com muito mais trabalho, se dando muito bem, roubando e agora espaço. eu vou-te fazer a pergunta de $1 milhão, que é o meu problema às vezes com tudo que envolve esse tipo de... e que é o nosso trabalho e nós ganhamos dinheiro com isso, não é? Mas às vezes eu sinto que é um bocado ingrato, porque imagina, tu podes estar a promover um médico que é super novinho e que se calhar não é tipo o melhor médico do mundo, mas tem um alcance muito grande porque é fácil simpatizar com esse médico, porque é uma pessoa que consegue conectar muito facilmente com as pessoas, e depois tens um médico da velha guarda que sabe muito e que é muito melhor médico e que está a afundar-se no meio destas gerações todas. E isso é, estás a ver porque é que eu percebo isso e é o nosso ganha-pão e nós coisas, mas é por causa disso que eu não gosto do Instagram e dessas coisas. Pronto. Mas faz parte do mercado. Isso acontece com a gente também dentro do audiovisual. A gente eu já contratei pessoas para trabalhar em equipe, em produção, que na rede social, no Instagram, parecia que era um excelente fotógrafo, um excelente filmmaker, só vídeo bonito, foto bonita. Tantas vezes. E quando trabalhou comigo, eu fiquei extremamente decepcionado com o resultado, com o que eu via no cartão de memória. Eu falava, que isso, cara? Ele errando coisas básicas, e eu via que é porque a internet mostra só aquilo que é bom, mas no dia a dia, na prática, a gente eu costumo dizer uma coisa é tu fazeres um vídeo ou uma foto boa, outra coisa é tu conseguires fazer isso com consistência. Isso é muito difícil. Um bom profissional é aquele que consegue manter a consistência, pode não fazer sempre um 10 de 10, mas consegue manter-se sempre acima de um 8 de 10. Pronto, isso é... Mas se quem é bom não se posiciona, não está no digital, vai perder espaço, Felipe. Sim, claro. Isso é não tenho dúvidas disso. Isso serve até pra gente que é filmmaker. A gente não costuma muito a fazer conteúdos, a gente só posta lá um trabalho nosso e sai correndo. Mas a gente precisa mostrar os nossos bastidores, nosso dia a dia, pegar depoimento dos clientes. Isso é muito importante. Eu dou-te um exemplo. Tu tens que idade? Desculpa lá, se é possível. 35. 35, pronto. É mais ou menos da minha geração. Tenho 40. Eu lembro-me que há 20 anos atrás tu tinhas que ter um showreel. O showreel era o teu cartão de visita e era isso que passava. Fazias upload no Vimeo ou no YouTube, onde quisesse, só tinhas um site. O showreel está a voltar à moda. Sim, o showreel nunca assim. desistiu, mas aquilo que eu estou a dizer é isto para falar contra mim próprio, porque se eu estou a fazer
estes conteúdos, se estou a trabalhar, se estou não sei o quê, vai ser muito difícil para mim eu conseguir agarrar em todos os conteúdos que eu fiz e fazer um showreel, que é uma coisa que devia ser feita tipo 2 em 2 anos no mínimo. O meu último showreel tem para aí 10 anos. E é com muita pena minha, que é isso que o Patrick está a dizer. Eu se calhar se já tivesse feito um showreel tinha muito mais trabalho em alguns nichos que agora não estou a ter. Mas esse tipo de trabalho, essa responsabilidade e essa coisa que é desta nova geração em que nós estamos incluídos, é difícil digerir pelo simples facto de nós termos que fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Nós já temos uma vida, eu fui recentemente pai, uma pessoa ao ser pai fica com muito menos tempo, tens que trazer comida para casa, tens que fazer não é isso, tens de trabalhar para trazer comida para casa, tens que pensar nas redes sociais. Pá, às vezes dou por mim, eu agora tipo já ignoro um bocado, mas porque tento ser o mais organizado possível, mas a pensar, tenho que fazer um reel, tenho que fazer não sei o quê. Pá, e tipo, esta necessidade de nós termos que estar presentes dentro das redes sociais para sermos relevantes, eu acho que é extremamente injusta. E acho que é desgastante para qualquer ser humano, e quem está nesta corrida, por exemplo, o Patrick tem uma equipa a trabalhar para ele, e só assim é que faz sentido. Porque uma pessoa se vai fazer esta vida sozinho e tem que fazer tudo ao mesmo tempo, é super desgastante. E outra coisa que eu acho que é interessante em relação a isso é o facto de o Patrick nasceu, portanto, em 1990, faz parte dessa geração também, que é de 85 a 90. Nós crescemos numa geração em que vimos tudo. Nós somos a geração mais específica que existe de sempre, porque somos a geração que viu o lado analógico das coisas e viu a transformação, ou seja, nós conhecemos os dois mundos. Nós conhecemos um mundo em que não havia redes sociais e passou a haver. Nós conhecíamos um mundo em que ouvíamos em cassetes de fita e agora ouvimos em MP3. E nós apanhámos essa revolução toda, e o pior disso tudo é que nós, neste momento, somos a ponte para a geração que vem a seguir e para a geração anterior. Portanto, ainda nos é exigido muito mais de nós, porque nós temos que fazer essa ponte entre duas gerações. Nós temos eu não sei o que isso é, como só estou com 25 anos, ainda não sei o que isso é. Não, mas só para te dar uma noção, nós temos que comunicar. Por exemplo, o Patrick, que tem... Mas eu concordo com você, Felipe. Que tem 35 anos, foi falar com pessoas provavelmente de 50 a 60 anos e explicar-lhe o que é que eles precisavam de ter para ter umas redes sociais e para estarem presentes, como tem que falar com os médicos que têm 25 anos ou 24 anos e que acabaram de ser formados e que na vida toda deles só conheceram redes sociais. Portanto, é muito difícil para a geração em que eu nasci. É muito giro porque apanhámos esta transição toda, mas ainda é mais exigente desse ponto de vista. Sociais? Houve. Houve, não sabia. Exato. Não sou desse tempo. Exato. Olha, deixa-me só trocar aqui a bateria. Eu sou careca por opção. Eu sou careca por opção. Não, mas então tu sentes que hoje em dia, mesmo nós, os filmmakers, temos que ser quase vloggers e ser quase influencers para nos destacarmos no mercado? Eu acho que a gente tem que ser mais marqueteiro do que filmmaker. Ok. Sabe? Para produzir o nosso conteúdo. Porque isso é uma pergunta. Tu basicamente antecipaste uma pergunta que nós fazemos sempre. Quem trabalha com uma coisa mais publicitária, mais com filme, eu não sei. Mas eu trabalho muito com digital. Eu trabalho produzindo vídeo para os meus clientes para a internet. A minha convicção é que eu tenho que entender muito mais de marketing do que do audiovisual. Se eu não for tão bom no audiovisual, não tiver um equipamento muito bom, mas eu entender muito de marketing, eu consigo dar muito resultado. Agora, se eu for muito bom filmmaker, cara, ótimos equipamentos, mas eu não entender de marketing, vai ficar um vídeo bonito que não traz resultado. E eu falo que a gente tem que ser mais marqueteiro do que filmmaker, porque a gente tem que fazer também o nosso próprio marketing
pegar o celular e ir gravando lá no Filmmaker Summit. Isso, isso tem que estar dentro da gente mesmo. Faz diferença. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, quando comecei a agência, eu só focava no Instagram da agência e fazia conteúdo só no Instagram da agência. Nos stories. Eu vivia a agência. E depois de um tempo eu cansei e comecei a fazer os meus conteúdos. Eu tinha 3.000 seguidores na época. E os meus vídeos começaram a ter um alcance muito bom e muitos filmmakers começaram a me seguir falando: cara, como que você grava em centro cirúrgico? Um médico mandou um vídeo seu e quer que eu faça igual, eu não sei fazer. Eu comecei a ver que tinha muitos filmmakers entrando para esse mercado e tinham dúvidas. Então eu comecei a fazer mais meus conteúdos. Em pouco tempo, de 3.000 seguidores, eu subi para 5, 10, e chegou o momento em que era muita gente perguntando de coisas, de curso, mentoria, que eu decidi fazer a mentoria. A Gabi contou isso lá no Filmmaker Summit. E eu abri a mentoria, deu certo, abri a segunda turma, terceira, e hoje tenho quase 20.000 seguidores. Hoje sou muito conhecido dentro do marketing médico no Brasil, dei palestra para fora, e eu penso assim, cara, se eu não tivesse feito meu conteúdo há 3 anos atrás, eu criei um outro negócio. Hoje a agência dá dinheiro, mas eu não dependo da agência. Hoje eu posso sair da agência e seguir só com o meu Instagram pessoal, com a minha marca pessoal que eu construí. Dá trabalho construir a nossa marca pessoal, nosso posicionamento, fazer o nosso conteúdo, mas isso é algo que vale muito a pena, porque hoje eu abri uma turma de mentoria agora recente, cara, o que eu ganhei com os alunos dessa nova turma é um valor assim, muito compensa mais, às vezes, eu trabalhar só com digital do que com agência. E era algo que eu não imaginava, mas conforme eu fui fazendo, me posicionando, construindo a minha marca pessoal dentro do digital, isso cresceu demais. Eu te admiro, tá, Felipe Abreu? O seu canal do YouTube aí tá com quantos? 7.000 seguidores? 7.000 inscritos. O grind é real, é difícil. Eu sonho em ter um canal de YouTube, mas eu sei que isso vai demandar tempo, consistência, e que não é algo tão rápido. Então a gente acaba deixando sempre para depois. Mas eu imagino que você deve se sentir feliz e orgulhoso por ter continuado e ter chegado até esse ponto que você chegou. Sim, olha, eu acho que, ou seja, o problema foi eu não ter, quando comecei, não estar com não, as referências eu tinha. O problema quando eu comecei foi eu não ter consistência, que é o mais importante, porque eu não tinha tempo para ter consistência. Eu só tinha uma opção: ou trabalhava ou podia fazer aquilo. É impossível ter um canal de YouTube e teres um trabalho. Quem te disser que isso é possível, é impossível. A menos que seja uma coisa, pode ter um canal de YouTube, mas desta área é muito difícil. É muito difícil. Eu tenho que gerir muito bem o meu tempo para ir fazer trabalhos, para ganhar dinheiro. Ou seja, às vezes acontece eu ter que estar uma semana fora, às vezes acontece eu ter que estar 2 semanas fora, e eu tenho que criar esse conteúdo por antecedência para poder postar. Porque eu sinto que se estou fora do YouTube durante uma semana, basicamente não aparece nada. Começa a crescer, começa a não aparecer as pessoas. Mas eu conheci você através do YouTube, antes de ir do Filmmaker Summit. Mas olha, sabes o que é engraçado, Patrick? É que eu tenho muito mais gente do Brasil do que de Portugal. Essa é a parte mais engraçada. Até no nosso grupo do consultório do vídeo também sentimos isso e está tudo certo. Mas já agora, Patrick, se tivesses de dar um conselho a alguém que está agora a começar, que conselho é que davas para se lançar, tanto a nível de trabalho, tanto de criador de conteúdo pessoal? Bom, conselho para quem está começando não deixe de fazer seu conteúdo, gravar seus bastidores. Você no começo não tem muito trabalho, mas do pouco que você tem que aproveitar isso muito. Então, faça bastidores das suas gravações, faça um store junto com o seu cliente. No final da gravação, antes de apertar o REC, pergunte: e aí, doutor,
finge que não está gravando. Para o seu cliente, como é que foi a gravação? O que você gostou? A experiência foi boa? A pessoa vai soltar algum elogio e você está gravando. Isso já gera algum corte para você de conteúdo. Faça collabs, posta algum trabalho. O cliente te contratou para fazer um vídeo. Você faz o vídeo e entrega para ele. Mas você pega esse material, faz uma segunda opção, uma segunda versão diferente, posta no seu Instagram e convida ele como colaborador. Ele vai falar, nossa, que incrível isso. Fala, olha, aceita collab. Se ele não aceitar, tudo bem, você pelo menos tem um portfólio, tem um material ali no seu feed legal, mas se ele aceitar, é uma maneira dele estar te divulgando. Faça uma sequência de stories mostrando bastidor e resultado. 2, 3 fotos que você fez, ou um take de vídeo em slow motion, uma cena, algum frame, e marque seu cliente para que ele te reposte. Isso vai ampliar a sua visibilidade e trazer pessoas, fala, nossa, quem que está gravando, quem que fez esse trabalho? Quantas vezes você já entrou em algum perfil de alguém, você viu um trabalho legal e você tenta saber quem foi que gravou, quem é a empresa que produziu, você não consegue descobrir. Você precisa ser encontrado com facilidade. As pessoas que entram no perfil do seu cliente precisam achar você. Nos comentários, o cliente postou um trabalho seu, você vai lá nos comentários, fala, muito legal essa produção, estou animado para gravar novamente você. Para que quem entrar nos comentários, esse que é o filmmaker, essa que é a agência, e consiga te achar. Isso vai atrair um fluxo de pessoas para você. Quando alguém reposta um trabalho seu, ele está te recomendando, ele está te indicando, ele está endossando que você é bom. Então, a gente tem que criar essas situações para que a nossa visibilidade aumente. Então, fazer um bom trabalho e fazer seu próprio marketing, eu acho que isso é muito importante para você crescer rápido. Filipe, já agora aproveito e faço uma pergunta semelhante, porque era um desejo meu. Que conselho é que tu dás para alguém que queira começar um canal no YouTube? Pá, não Olha, comecem, assim, né? Não comecem. Não, é assim, primeiro, depende do nicho que vais começar. Tens que estar preparado que, olha, eu vou-te dar o maior exemplo que eu tenho foi, eu exatamente na altura em que comecei o canal de YouTube da Razão Automóvel na altura, eu tinha conhecido há muito pouco tempo o Nuno Agonia, por um mero acaso. Encontrámos e eu estava a gravar umas coisas e falámos os dois. Pá, e ele foi uma pessoa impecável, sem qualquer tipo de super estrelismo, e ele já tinha 1 milhão de seguidores na altura. E falei com ele, pá, ele disse-me sempre, man, é assim, tu tens que criar o conteúdo e tens de ter consistência. E depois tens que esperar que as coisas aconteçam. E isso vai demorar tempo. Isto do jogo do YouTube é um jogo de paciência. Claro que há pessoas que podem arrebentar e podem ficar virais muito depressa, e é verdade, porque há pessoas que ficam virais muito depressa, mas a maior parte dessas pessoas que ficam virais muito depressa depois não conseguem manter o ritmo da viralidade. De repente tem um vídeo com 100 ou 150 mil visualizações e a seguir tem vídeos com 500. Pronto, portanto, porque não houve um crescimento solidificado, porque repara, desses 100 mil subscritores, ou de um vídeo que tem 100 mil visualizações ou 150 mil visualizações, se tiveres tipo 5 mil subscritores já é muito bom. E normalmente há uma espécie de rating ou de equivalência por vídeo. Imagina, tu vais fazer um vídeo que tem 1000 visualizações, se calhar tens tipo 10, 20 seguidores adicionais, estás a ver? Vais fazer um vídeo que tem 100 mil, se calhar tens tipo 1000 seguidores ou 2000 seguidores através desses 100 mil ou 3000 seguidores. Eu dou-te o exemplo. Agora, eu sempre que faço alguma coisa da Apple, porquê? Porque é uma cena que é muito mais genérica, seja um computador portátil, seja o Mac Mini, seja o iPhone, tem sempre um alcance muito superior no meu canal. E isso é uma coisa que uma pessoa tem que estar preparada para lidar com o nicho que tu vais escolher, que é, eu sei perfeitamente que só em Portugal não existe mercado para haver muita gente a ver vídeos sobre câmaras, sobre objetivas,
sobre esse tipo de equipamento. E de vez em quando eu tento ir, porque está relacionado com o meu trabalho, tento ir a estas coisas, por exemplo, a um portátil da Apple, ou telemóvel do iPhone, ou ir, por exemplo, ao Mac Mini quando saiu e não sei o quê, que são coisas que são possíveis de trazer aqui ao canal e que têm sempre um alcance grande porque depois conseguem abranger outro tipo de pessoas. Eu não quero todo fazer o meu canal um canal de tecnologia, eu quero sempre que seja ligado à fotografia e a vídeo, e é por isso que eu tento incluir as coisas dentro do meu canal que sejam relacionadas sempre com a área que eu quero falar, porque é essa a minha área que eu estou à vontade. Lá está, eu podia falar de um Xiaomi, ou podia falar de uma trotinete elétrica, ou podia falar dessas coisas todas que vão ter muito mais alcance, mas que não é a minha praia. E se não é a minha praia, para que é que eu vou estar a falar às pessoas sobre um equipamento e vais que eu estar a não falar de sei? uma coisa que não conheces, é isso que não conheces, não te sentes à Conheço, vontade. exatamente. Pá, mas há muita gente a fazer isso e tem melhores resultados do que eu no YouTube. E agora, eu posso ser o totó que não está a ir nesse caminho, mas eu prefiro que cada vez que haja mais subscritores ou cada vez que haja mais visualizações no meu canal, eu sinta que essas pessoas vêm porque querem ouvir falar deste assunto. E isso é uma das coisas que eu senti que no início do meu canal do YouTube, por isso é que perguntaste conselhos, eu no início do meu canal do YouTube fiz montes de merda, como podes imaginar. Eu falava tipo de câmaras, como falava de sei lá, primeiro falava em português e depois falava em inglês, porque o inglês tinha mais alcance. E eu ainda tenho um canal agora em inglês que fiz há pouco tempo, e realmente a diferença é brutal. Eu tipo faço um vídeo para o meu canal em inglês de ano a ano quase, e tenho 10 mil visualizações, e eu para ter 10 mil visualizações no meu canal tenho que falar no MacBook Neo, estás a ver? Portanto, são coisas muito... Eu quando Ou seja, comecei, não sei qual é que é o nicho que tu queres falar. Por exemplo, se tu fores falar, não sei qual é que é o nicho, mas diz-me. Já agora eu estou quando curioso. comecei o meu canal do YouTube, sim, porque eu tenho um canal Sim. do YouTube Tens perdido, um canal não, do e YouTube. bens Ok, já tenho, vou perdido, pesquisar. ninguém vai encontrar. Caralho, tudo à procura, ninguém vai encontrar. E o meu problema, eu sempre segui muito youtubers brasileiros, porque lá está, o Brasil sempre teve mais à frente, e eu tinha um problema. Na altura era de jogos, não era tecnologia. E qual era o meu problema? Eu fazia o vídeo, depois ia ver os brasileiros e dizia, porra, mas o setup deles dá 10-0 ao meu. Então eu ia, gastava Pois, mas dinheiro, isso é um punha erro o meu punha o meu completamente setup errado. igual ao deles. Não, punha o meu setup igual ao deles, mas quando o meu setup estava igual ao deles, eles já estavam mais 10 passos. Então andei neste ciclo durante anos a fio. Pá, Durante isso é anos o a maior fio. erro. Esse é o maior erro do pessoal no YouTube, que é desisti. que é pensar no setup e dessas coisas todas. Isso é o maior Não, erro. eu acho que é cena da comparação. Eu acho que é um bocado aquilo Não, que mas Pati é o também estava a maior dizer, erro. é a comparação Tipo, com os imagina, tu tens que chegar e tens que entregar aquilo, tens que entregar valor. E quando vais entregar valor, é a tua opinião, é a tua personalidade que vai contar para a pessoa que está do outro lado. Tipo, o teu setup, não é irrelevante. Claro que à primeira vista pode criar um impacto maior, mas se por acaso a pessoa começa e entra no teu canal, porque aí tu podes sempre dar a volta ao assunto, que é criar um bom thumbnail, estás a ver? Se tu criares um bom thumbnail, não precisas ter o melhor setup do mundo, porque se tu criares um bom thumbnail, as pessoas vão entrar, vão clicar e depois de lá estarem já... Bom dia, está aí, malta. Não, o meu problema era, e era estúpido, e agora olhando para trás, era estúpido porque o meu setup estava 10-0, 99% dos portugueses, e toda a gente ficava, olha para o teu setup, que sonho. Só que eu depois comparava com aqueles que eu seguia e dizia, não. Eu vou dar agora o Rico Fazeres, tu sabes o que é? Sei. Quem é que é o Rico Fazeres? Sei. Eu sigo o canal do Rico Fazeres, sempre segui o canal do Rico Fazeres. Mas o Rico é um canal que eu sinto que contraria um bocado aquilo que tu disseste há bocado, de que não podes ter um trabalho e ter um canal no YouTube. Não, lá está, mas o Rico surgiu numa altura. Primeiro era isso que eu estava-te a dizer. Não, tu podes ter, mas depende do nicho em que estás. Imagina, o Rico saía, eu acho que ele trabalhava nos no comboios metro. da CP.
ou na Não, CP, nos comboios, no metro Lisboa City. no metro. E eu sei, e pelo aquilo que ele dizia, ele chegava à noite e fazia aquele tipo de conteúdos, que era uma cena, ligava à câmara, não sei o quê, e podia estar a fazer aquilo e aquilo ficava feito, não é? Só assim é que dá para fazer. Agora, e até estás a arder já, e já a mandar fundo. Não, a conversa estava-me a agradar e eu distraí-me aqui, Não, mas isto não pode ir para o YouTube. Mas só para te dizer uma coisa, o Rico Fazeres, eu esta semana dei por mim a ver um vídeo que me apareceu. Mas ele agora mudou, Lá está, o conteúdo dele. ele continua tipo bué autêntico. Eu entrei no vídeo e pensei, mas que merda é esta? Comprei um videoclube. É aquelas cenas que ele faz, estás a ver? E então aquilo era um jogo de um videoclube e não sei o quê. E eu vi, a 20 e tal minutos, porque é que vai ver 20 e tal minutos disto? Eu vi aquilo até ao fim, meu. O gajo está ali, tipo, com aquela cena, prima, não sei o quê, aquela maluqueira toda. E pá, lá está. Um gajo clica, entrou e já foi. Porque ele é mesmo bom naquilo que faz. Estás a ver? E se calhar ele não é o melhor gamer do mundo, mas é um gajo que comunica de uma maneira bem eficiente. Esta luz. Desculpem. Eu não sei o que se passa com a luz, eu vou desistir. Mas agora que estamos a falar, de setups e tudo mais, vamos aqui para o último tema que temos hoje, que é um tema que tem sido muito falado, mas mesmo muito falado, que é: que impacto é que tu achas que estes preços estratosféricos dos cartões de memória e dos SSDs vão ter para nós no nosso trabalho? Porque assim, uma coisa é certa, e eu digo isso, eu acho que as pessoas não entendem quando eu digo que isto agora estamos só no começo. Isto vai quadriplicar os valores muito em breve. Primeiro, cartão de memória? Sim. Cartão de memória RAM, tudo. Por quê? Vai subir por algum motivo? Ou tu já não, subiu? mas Já subiu. Vai duplicaram procurar os aí. Quanto é que custava um cartão de 256 GB aí no Brasil? Um SD normal, coisa de... Sim, um SD. Aqueles da SanDisk, que é Extreme, coisa de 300 Sim, reais. sempre foi caro. Já compraste então vai ver agora. na Amazon? Já compraste na Amazon? Quanto é que custa? Se compraste na Amazon, vê o preço que pagaste quando compraste o último e vê o preço a que está agora. É a maneira mais fácil de perceberes a realidade. E vais ver que estão pelo menos o dobro do que tu pagaste. E Não, já estão a chegar mas ao por que triplo. está subindo? Isso eu vou-te explicar. Por causa da inteligência artificial que o Filipe não gosta. Exato. Tipo, até nisso. Quer dizer, assim, as empresas de inteligência artificial necessitam de muita RAM mesmo, muita memória, não só para armazenamento, mas também para ajudar a processar os dados todos. E basicamente todas as empresas que fabricam este tipo de produtos, chips RAM, chips ROM, memórias de armazenamento SSD, tudo isso está neste momento a ser alocado diretamente para estas empresas de inteligência artificial, ou seja, os fabricantes até 2025, 90% da produção de discos rígidos ia para o mercado, vinha para nós. Exato. E 10% agora ia é para as 30%. empresas. E este ano, 30% vem para nós e 70% já estão vendidos. E Já diz que em 2027 e 2028 para o mercado. A Sony, por exemplo, já suspendeu. Sim, a Sony por exemplo, já não está a fazer cartões de memória. E aqui vem a lei qual da é que é oferta e o da procura. grande impacto disto? O grande impacto disto é que quem está de fora pensa assim: mas eu também não vou fazer upgrade de memória, mas eu também não vou comprar mais cartões porque eu já preciso, porque eu já tenho, mas eu não vou, não preciso neste momento de fazer atualizações ou comprar SSDs. Pronto. Isto é o que as pessoas podem pensar que está a acontecer, mas é muito mais grave do que isso, porque os carros utilizam este tipo de memórias, portanto vai haver um aumento dos carros justificado por isso, e isto depois também tem a ver com estarmos em guerra e as coisas também não ajudarem nesse sentido. Mas, por exemplo, os próximos smartphones que nós vamos comprar ou que alguém vai comprar vai ter um acréscimo de preço bastante substancial, tipo um iPhone que custa... E os computadores que usamos para editar, neste momento a Apple já disse que já não está a vender Mac Studio, saiu hoje, não sei se viste, o Mac Studio já não está à venda nas versões topo de gama, porque eles não têm
SSDs de 1 tera ou de 2 teras ou de 4 teras para pôr lá. Ou têm, mas se fossem comprar não iriam ter as margens que tinham. Portanto, eles preferem não estar a vender do que estar a vender a um preço muito mais alto por causa disto. Mas atenção, porque isto é cíclico, isto já aconteceu há uns anos atrás, agora nunca aconteceu nesta escala, né? Tipo, normalmente o ciclo com que isto aconteceu na altura também das bitcoins, aconteceu também já para aí há 10 anos atrás, também aconteceu exatamente a mesma. Mas aqui o grande problema é que quando foram os smartphones a explodir, as marcas criaram mais fábricas. Qual é o problema agora? Sim, é que toda mas a gente agora não vão criar isso, fábricas, porque senão é isso, queimam-se. É o que eles estão a dizer. Exatamente, todos estão a dizer, não vamos criar porque a longo prazo, ou seja, se passar o boom... Isso nas máquinas aconteceu a mesma coisa. Dá prejuízo. Qual é o problema? Tu neste momento não tens um plano B. Neste momento é tipo, olha, tens um plano B, eu vou-vos dar um conselho. Eu, por exemplo, utilizava montes de SSDs. Eu tenho estado a fazer uma gestão mais eficiente dos meus SSDs, portanto tenho apagado coisas que eu sei que não estão só a encher chouriço ali, e comprei um disco de 12 teras daqueles que eu utilizava antigamente, de 7200 rotações, custou 200 e tal euros, portanto estás a ver, na Amazon. Mais vale comprarem esse tipo de discos agora para fazerem a gestão das vossas coisas, ou seja, criarem. Vocês podem ter um NAS, eu também tenho um NAS, que é onde tenho a informação toda crítica, mas no dia a dia eu preciso de um disco para eu poder rodar este tipo de coisas. As coisas não vão diretamente para o NAS, vão para SSDs, depois termina o projeto, vão para um disco rígido, que na altura às vezes era outro SSD e agora passa a ser este 12 teras, e depois no final disso é que vão para o NAS, porque já vão selecionados e já vão escrutinados, que é para não estar a ocupar muito espaço no NAS. Portanto, vão ser tempos difíceis, vão ser tempos em que vai tudo ser muito mais caro. Portanto, se encontrarem, por exemplo, CF Express Type B, eu lembro-me de comprar os meus CF Express Type Bs de 1 tera a 300 euros, agora custam 900 euros, portanto 3 vezes mais o preço. E se vocês encontrarem, por exemplo, a 500 euros, que eu tenho visto alguns, aproveitem, comprem, porque a verdade é que esses preços não vão existir nos próximos 2 anos e vão ser cada vez piores. E eu a semana passada encontrei discos, eu tenho um NAS e tenho um DAS, cada um faz redundância um do outro. E eu tinha 2 discos em cada. A semana passada comprei mais 2, comprei 2 discos de 18 teras por 540, os dois, por acaso foi um achado, e meti no NAS, comprei para o DAS já para isso, para estar prevenido a longo prazo. Sim, porque isto vai ser mesmo muito complicado. Eu até estes aqui da Crucial que falham como eu tenho um desses. Pá, todos os discos que eu tenho da Crucial falham, é impressionante. Pá, não percebo porquê. Engraçado pensar que a gente está evoluindo em termos de tecnologia de captação com arquivos cada vez mais pesados, né? Exato. 4K, 8K. E 8K, onde que a gente vai armazenar isso tudo? Exato. Pá, a minha opinião eu é acho que agora a gente tem que ser muito bom mesmo para fotografar só em JPEG e não precisar tanta edição, aí não precisa de RAW. Olha, e gravar. Agora que estás a dizer isso, eu não precisar gravar em log. Tenho deixado, o último ano deixei de fotografar em RAW. Eu só uso JPEG, a maioria das vezes. Difícil usar RAW. Só estou a usar JPEG. I don't care. Eu não fotografo em JPEG. Hã? Eu não fotografo em JPEG. Não, mas vai chegar uma altura em que vais perceber que a hora que é acabar mais suas fácil. memórias, aí você vai usar JPEG. Mas eu tenho uma sorte, porque toda a gente sempre usou comigo por ter dezenas e dezenas de cartões de memória. Neste momento, eu comentei isto ontem lá no consultório de vídeo, neste momento sou o Elon Musk das memórias. E eu posso fazer o preço dos cartões de memória. Não, mas é que é assim, imagina, tipo, eu percebo o que é que estás a dizer, mas eu ultimamente, e foi com um colega meu, estávamos a fazer um evento e ele também, ou seja, nós acabamos por fotografar em JPEG, na verdade acabamos por fotografar em JPEG e em RAW,
mas os RAWs chegam ao final do trabalho e vão sempre para o lixo. Porque os JPEGs são muito... Epá, nem vale a pena estar a fazer grande edição naquilo, estás a ver? E o JPEG hoje em dia, tipo, se for preciso... É preciso tu ir buscar muita informação às altas luzes e às baixas luzes no RAW, ou seja, é preciso teres feito merda muito grossa para precisares de ir utilizar um RAW, estás a ver? Tipo, se a fotografia em JPEG for com a exposição correta, é porque tu estás a fazer um bom trabalho. Eu penso a mesma portanto, coisa. Raramente utilizo. Talvez em evento social, coisas assim, seja importante, mas no meu trabalho, que é sempre ambiente controlado, é sempre uma luz contínua, é sempre fotografia dos médicos pousadas em consultório. Se você fizer bem feito na sua câmera, você não vai precisar forçar muito o arquivo na edição. Eu penso assim, inclusive... Lá, mesmo em edição em relação à fotografia de rua, que é uma coisa que eu tenho feito bastante, tipo, pensa assim, se os gajos de antes tiravam fotografias em analógico e tinham bons resultados, eu tenho que conseguir fazer o mesmo em JPEG. Muito bom. Yeah. E sabe que em vídeo... Tu pensares bem em tudo, na luz, no que vais fazer, pá, sim. Essa linha de raciocínio funciona também muito para vídeo, sabe? Eu gravo com a R6 Mark II, com lentes muito boas. Então, o arquivo que eu consigo, ele é muito bom. A ciência de cor da Canon tem uma cor muito bacana, um tom de pele legal. Então, se eu não gravo em log, se eu gravo já em Rec 709, mas eu faço uma captação boa, né, um ambiente controlado, uma boa iluminação, a maioria das vezes eu não sinto falta de gravar em log. Então, eu faço um colorzinho na edição, um lookzinho, já chega num resultado legal. E aqui em agência, né? A Vanessa acessa os arquivos, o designer acessa os arquivos, social media usa os arquivos. Se eu gravar tudo em log, além de ocupar muito mais espaço, nem todo mundo sabe trabalhar em log e a gente precisa ficar convertendo. É mais um processo. É mais um processo. É mais um processo. As máquinas precisam ser melhores para editar. Então, hoje aqui a maioria dos vídeos não são em log. É Rec 709 mesmo e fica exato. bom. Eu, quando comecei a fazer a maior parte dos vídeos na razão automóvel, houve uma altura que eu por eficiência, não é? Porque precisava de ser muito eficiente, era eu que gravava e editava e fazia tudo. E muita gente perguntava: ai, as cores estão brutais e não sei o quê, e qual é que é o log e o LUT e não sei o quê. E o log e o LUT não era log e LUT nenhum. Eu fazia dentro da câmara, na altura era uma Panasonic GH5. É verdade que eu filmava algumas coisas com RED na altura, mas a GH5 é que fazia tipo os trabalhos mais dinâmicos, porque era a câmara que era mais leve e era mais fácil de utilizar em gimbal e nessas coisas todas. E então eu fiz um perfil de cor dentro da própria GH5 para ser par com a RED. Então estava muito próximo, aquilo dava para ajustar várias coisas e basicamente a imagem estava pronta para... Só tinha que dar um bocadinho, às vezes um bocadinho mais de contraste ou um bocadinho mais de saturação, trabalhar um bocadinho o white balance, mas tipo a coisa era super tranquila e era tudo em Rec 709. Senhores, estamos a chegar a 2 horas. Sim, sabia dúvidas se os temas chegavam ou não. Já se alguém tiver um cabo de jeito, mano, que aquela luz não está a aguentar. Não sei se é luz ou o cabo. Alguém que me ajude. Não está a funcionar. Não está a funcionar. Resta-nos mais uma vez agradecer tanto ao Filipe, que isto já era um convite feito há bastante tempo, mas depois, por questões da agenda, eu e o Fábio não conseguimos. Ao Patrick, logicamente. Claro. Eu já segui o Patrick, conheci-o pessoalmente no Filmmaker Summit e achamos realmente que alguém... no Filmmakers. Achamos realmente que é alguém que podia trazer valor por ser um nicho não tão trabalhado cá. Só podemos agradecer a vossa presença. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom. Obrigado, gente. Foi mesmo. Participado com vocês foi uma honra. Bom. E eu já estou no grupo do consultório do vídeo.
Entrei lá no grupo do WhatsApp. Não, tu estás no grupo do podcast, onde só está o pessoal que vai participar no podcast. Tens que entrar no Eu grupo entrei do consultório. Não, é comunidade, é uma comunidade do consultório do vídeo. Eu entrei na comunidade. Nós vamos Mas mandar não o é- link certo. essa- Nós vamos mandar o link certo. Não te preocupes. Vai ver forma. Obrigado aos dois e Obrigado, vamos gente. falando. Obrigado. Já. Valeu.